Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um Papo de Todas as... Não, hoje não é quarta-feira. Hoje pra vocês é quinta. Nós estamos gravando isso aqui na quarta-feira, mas vocês estão assistindo a gente na quinta. Peço imediatamente desculpas aí à nossa audiência, mas tivemos um pequeno problema técnico. Na verdade, não foi nem na Blue, derrubou a internet aqui de boa parte do bairro aonde a Blue Space está localizada. Para não correr o risco da gente tentar fazer aqui na internet do 5G e ficar diferente daquela qualidade que vocês já estão acostumados aqui pelo padrão Blue Space de qualidade, a gente preferiu fazer gravado e vai ao ar agora na quinta-feira, já no dia subsequente aqui a nossa gravação, beleza? Então, bom... Dito esta primeira consideração e dando as boas-vindas a todos vocês, tem que dizer também que o nosso simpático TunerCast é um oferecimento da própria Blue Space Oficial, esse espaço que nos recebe aqui com tanto carinho, tanto profissionalismo, que, né, assim como na nossa casa, às vezes também fica sem internet, apesar de ter duas aqui, né, mas, enfim, levar os cabos da rua, vocês estão ligados, tem que fazer, não é culpa da Blue, né. Também é um oferecimento aqui da Servitec Dinamômetros. Vocês já sabem, aquele dinamômetro que não mede em pôneis malditos, não mede em cavalos psicológicos, são cavalos na roda. E quando eles vêm num dinamômetro Servitec, é a certeza de que eles vão para a rua e que o seu carro vai desempenhar e desempenhar muito bem. Uma outra empresa que também apoia aqui as nossas iniciativas é a Radilume. Ela fabrica aqui este simpático vidrinho com este fluido ali, meio rosado, você olha e fala, que é isso aí? Aí eu já te digo, você aqui, meu querido convidadíssimo, meu xará, Ricardo Dilser, já pega aqui o seu presentão, é seu, esse aí é seu da Radilume. Qual que é a ideia? Você que gosta de lasanha, esse aqui, o meu xará, e se identifica. Tem algumas? Esse aqui, você sabe quando você pega aquele carro que dá aquela desaparecida assim de fluido, que você fala assim... Você olha, saiu de casa, tava no mínimo. Aí você vai ligar no dia seguinte, já não tá no mínimo, tá uma quirela pra baixo. Você fala assim, pra algum lugar foi. Quer descobrir pra onde foi? Você tomba um vidrinho desses aqui, ele trata até 10 litros de fluido de arrefecimento. E no kit ele já te manda também uma lanterninha com luz ultravioleta. Então bateu a lanterna ali, ele já vai iluminar na hora. Parece balada, acende igual luz fluorescente assim, sabe? É melhor eu nem pôr nos meus carros, Olha, então. é exatamente. Lá em casa o pessoal já tá acostumado. Virou balada no chão ali, as vagas da minha garagem, é só você vir ali com a lanterna, você descobre. Essa aqui é da CF, essa é da CF, essa aqui também. Aquela ali, você vê que é grande, aquela é da Caravan. Aquela ali é Caravan, certeza que é Se Caravan. você tem um poçante, né? Exato. Onde para fazer uma aposta. Já a Maísa não dá nem tempo de cair no chão, já evapora antes, né, Então, Maísa? mas eu sou uma visionária, nem faz sujeira. A água some pelo escapamento do carro. É verdade, mas enfim. Então, com o oferecimento de toda essa gente boa, estamos ao ar aqui, mais um episódio do nosso TunerCast, onde temos o prazer de receber aqui... Ricardinho, Maísa, olha, primeiro, lisonjeado por estar aqui, receber Red Lume e abastecido de Heineken. Maísa... Só alegria, né? Toda semana. Não, para falar de carro. Por quê? E para falar de carro, toda semana. Então tá mais do que convidado aqui É um prazer, sempre é uma para honra. Muito para obrigado. falar. Muito obrigado. Meu xará aqui, Ricardo Dilser. Dilser pronuncia assim? Dilser. Dilser. Com S, isso. Exato. Isso. Então, vamos lá. Todo mundo conhece essa cara, né? Ou melhor, hoje você é um camarada muito conhecido, acho que do nosso grande público, porque você faz parte ali do time de jornalistas ali, de apresentadores do Auto Esporte, Isso, né? Lá na Globo. isso. Então, todo domingo, semanalmente ali... Todo domingo. a Domingo partir- no Auto Esporte. a partir ali das 8 horas, dia que tem GP muda um pouco, né? Mas enfim, para não conflitar. Mas 8, né? Às 9h25. 9 horas. Você vê como Isso. eu assisto só quando tem 9h25. GP, que é um pouquinho mais... Você vê como Mas você cara... vê como que é pontual, É né? a Maísa que 9h25. bebe e você que perde o horário, é isso? Ah, não, é que eu assisto sempre na reprise lá depois, né? Eu assisto no Globoplay, Globoplay, exatamente. é isso aí. Então, vocês conhecem ele por ali, mas a história com carros começou bem antes disso, né, Ricardão? Começou. Conta pra nós ali, como é que é essa, eu não essa vi, trajetória? eu não vi, porque essa foto se perdeu no tempo aí, mas a dona Miriam, minha mãe, diz que tinha uma imagem minha, com 4 anos de idade, pilotando uma tampa de panela. Uau. E é muito louco, porque essa conexão do carro, ela não tem um histórico genético. Meu pai cagava para carro. Eu tenho um tio que gostava muito de carro, foi piloto e tal,
Mas na época, 4 anos de idade, eu não tinha essa conexão. E é engraçado, né? Porque o fio condutor do automóvel começa lá atrás. Quantas crianças a gente vê hoje que tem essa conexão? Mas isso, assim, você tem internet e tudo. Com 4 anos de idade, eu tô falando de 1976. E, gente, o homem já tinha chegado na Lua, né? Já sou tão velho assim, não. Mas não tinha esse fomento, né, do carro. E, assim, nasci com isso. E, Ricardinho, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu não tenho também, né? O cabelo que vocês estão vendo aí, vem do carro. Meus amigos, toda a minha formação acadêmica, tudo veio do automóvel. Como é que... Bom, pelo visto é o mesmo bicho que a gente sofre, né? Mas em algum esse momento... vírus aqui. E a gente só não sabe como, mas o bicho do automóvel me mordeu. Não sei como, mas me mordeu. E desde que, bom, você chegou ali na fase da adolescência e tal, precisava escolher alguma coisa pra fazer da vida. Qual era a ideia? Porque uma ideia a gente sempre tem. Com 15 anos nós temos, inclusive, várias, né? Eu fui fazer mecânica de automóveis, Senai, né, na época. E o meu pai trabalhava com construção civil e tinha construtor e tal. A gente teve uma vida muito boa, assim. Mas eu queria mexer com carro. Então, na adolescência, ao invés de Playboy, eu tinha 4 rodas. Meu pai achou que eu ia ser meio viado e tal, mas... Acabei me tornando o homossexual do automóvel, né? Sexualmente hétero, mas assim, o homossexual do automóvel. E pra mim não tinha gênero, né? A Ferrari, a Porsche. Sempre foi. E aí eu fui pro Senai fazer mecânica de automóvel, depois me especializei em motores. E na época só tinha motor a diesel, né? Sim. Mas eu queria mexer com motor. Então fui fazer diesel. E nas minhas férias, eu corria para uma oficina que chamava Afinauto, que foi uma grande oficina preparadora dos anos 80, 90, para lavar peça e manobrar carro. Eu adorava, porque uma das lojas da Afinauto era um corredor gigante e os carros ficavam tudo empilhados. Aí chegava o cliente que era o dono do último carro. Aí eu corria para manobrar carro. Mas a minha vida foi essa, assim. Então, eu fui buscar alguma coisa que pudesse me manter naquele meio do automóvel e que eu pudesse pagar minhas contas, que na época não eram elevadas. Então, fui ser mecânico de automóvel. E daí, tudo vai subindo a escadinha, né? Agora eu não quero ser mecânico, agora eu quero ser piloto. Agora eu não quero ser piloto, agora eu quero ser engenheiro. Agora eu quero trabalhar com desenvolvimento. E a minha vida toda foi com um fio condutor ligado a 4 e a 2 rodas também. Tudo que faz barulho. E o que não faz também, porque eu também gosto de elétrico. Haters, eu gosto de elétrico também. Gosto de V8, gosto de Karma, gosto de Opala. Qualquer coisa que anda, que me dê força G, eu curto. Pode gostar dos dois, assim? Pode. Eu me divirto, né, com as tribos, né? Porque é engraçado, porque as tribos, elas têm a defesa e o ataque, mas todos eles são extremos. E a verdade está no meio. Né? Então, assim, o motor do Opala é uma merda. Mas eu posso tirar 350 cavalos dele aspirado, posso tirar 3.000 cavalos dele turbo. Então, quando a gente compara o motor de Opala de 3.000 cavalos com o motor original, eu vou ter aquele cara que fala, esse motor é uma merda, esse motor tem 111 cavalos. Sim, mas tem o de 3.000 também. Então, eu acho que assim, a grande sacada, a grande coisa gostosa do automóvel tá no meio. Tive Fusca, tive Opala, tive Chepala, tive tudo isso. E hoje eu curto carro elétrico. Não tenho carro elétrico. Tenho o wallbox da minha casa, o carregador, uso o carro elétrico quando as fábricas me emprestam, mas curto o carro elétrico. Uma experiência que eu tive hoje. Eu passei o dia todo no Velocitar, andando com a nova família da Mini e a nova família da BM. E aí, o que você achou? Me diverti tanto de M2, quanto de M3, quanto de Mini elétrico. E tá tudo certo, cada carro te entrega aquilo que ele foi projetado. Aí você tem outras discussões. O elétrico não vai funcionar. Não existe uma solução, Ricardinho, para o mundo. Nada vai atender todo mundo. É isso aí. Né? Sempre vai ter uma coisa que funcione um para outro. Agora, cá pra nós, né? Assim, a carinha do Mini ficou meio... E assim, o Mini não é mais Mini, né? Porque o Countryman não... É enorme. Ele é muito, né? Agora ele usa a plataforma da BM, né? Então ele tá grandão, ele usa a plataforma da X2, né? Mas um dos Minis que eu andei era engraçado porque, assim, o carro faz barulho de ressonância no escape e na desaceleração. Ele não tem desaceleração a combustão. Ele tem uma desaceleração elétrica. Só que você tira o pé do acelerador, tem uma emissão de um barulho digital
que é maravilhoso, que faz bum, 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 bum. Mentira! Ele tem pops and bangs digital? Juro por Deus, digital. Nossa! Quem já teve Quando oportunidade... você acha que o ronco elétrico... Quem já teve oportunidade... Você já andou de Mach-E? Não, Mach-E de Ford? não. Eu vou arrumar um Ford Mach-E pra você andar. Já me falaram que é um carro bem legal. Cara, você acelera, você pode emular, né? Aham. Eu quero barulho ou não quero? Eu falei, quero, né? Sou velhão, né? Quero barulho do V8. Cara, faz barulho de V8. É. Mas o pessoal fala que isso já existe faz mais tempo, tipo, na Europa, em outros lugares, né? Agora que tá ficando Então, comum É que era no Brasil. escondido, isso aí era meio mocosado, né? Eles Porque faziam assim, pra... chega um determinado momento que começam a ter mais elétricos, os elétricos não emitiam ruído. É igual assim, sabe? Vamos mandar todo mundo de farol aceso, né? Quando não tinha carro e o primeiro carro que apareceu na rua fazia um puta de um barulho, fumaça e tal. O elétrico não faz esse barulho. Então ele é um bicho diferente. Vamos colocar barulho no elétrico para não atropelar a gente. Uhum. O cara tá manobrando o carro dentro do estacionamento, as pessoas não escutam. Então, assim, para não atropelar, eu faço ele emitir um ruído. Algum gênio falou, cara, vamos ter que emitir ruído? Emite um ruído legal. Seja legal, porra. Porra, chama os velhos Já lá tá que... pago mesmo, né? Chama os velhos que andaram de V8, faz um barulho legal. O Cooper é delicioso. O minizinho é o delicioso, cara. Cara, que Você tira o pé do acelerado, bum, 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 bum. Não é possível, cara. As voltas que a Sensacional. Terra plana dá são maravilhosas. Não, né? sensacional. Pô, mas sensacional. que coisa interessante, Muito né? legal, Coisa interessante. muito legal. Assim, esse negócio do ronco, a Maísa comentou ali, né? Eu lembro que... Não, sério, se você quiser andar no Mach-E, ó, galera da Ford, vamos arrumar um Mach-E pro Ricardinho andar. É uma puta experiência, cara. Eu acredito. Há alguns Puta anos eu experiência aluguei um Mustang lá nos Estados Unidos. E... Bom, cheguei lá, aluguei, puto, Califórnia, né? Califórnia, pô, É conversível. obrigatório. alugar um Claro, Mustang. é lógico. Pô, fui eu e a Flavinha lá, capotona aberta. Falei, putz, e assim, andar bem o negócio. Eu falei, caraca. Cara, quando eu abri o capô, tava lá. 4 cilindros EcoBoost. Olha que Turbo. sensacional. Eu falei, mas essa porra não tem barulho de EcoBoost, rapaz. Isso aqui não é 4 cilindros nem a pau. Os caras já Sensacional. tinham ronco virtual naquela época. As BMs já tem ronco virtual. O primeiro há que eu muito vi, tempo, Ricardinho, né? na época, eu trabalhava com carro e como jornalista, como avaliador, foi esse carro é muito raro. Eu só via, inclusive, naquele lançamento. Eram os Polinhos GTI Turbo 1.4, que ele tinha uma extensão no coletor de admissão que excitava... Olha as loucuras, né? A movimentação do ar dentro do coletor excitava um microfoninho, não sei o quê, que amplificava o barulho. Então você acelerava ele, dentro do carro fazia aquele... Cara, meu, você já ganhava 15 cavalos dentro da cabeça. ali, né? Cavalos psicológicos é Nossa, já assim, vinha né? 15 ali. No Servitec não marcava, mas não, Não, pro mas motorista. bem. mas pro Agora motorista sim, tinha. né? Brincadeiras à parte. Logo depois que eu andei no Mach-E, a Ford me mandou o V8. 5.0. Maravilhoso da partida. De acorda a vizinhança. Sabe aquela primeira partida do warm-up? Maravilhoso. Aí você vai e desliga tudo, né? Ao invés daquela do elétrico, faz assim. O V8 faz assim, ó. E não sai do lugar, e aquela fumaceira. Eu fiz um vídeo que tá no meu Instagram. Aliás, gente, me segue lá que eu tô precisando de seguidor, pelo amor de Deus. Ricardo Dilcer. E eu falo muito disso, né? A sinestesia do carro térmico, do carro a combustão, ela ainda é muito maior do que o elétrico. Agora, andando hoje lá na pista com o Mini, eu acompanhei a evolução do elétrico, assim, eu andei nos primeiros 500 elétrico, que era o carro a combustão, né? E a gente tirou o motor a combustão e colocou só a eletrificação, mas ainda era o 500 antiguinho e tal. E eles não tinham essa conexão que a gente tem uma memória, né, afetiva do carro, né? O quanto que se acelera, o quanto que ele entrega, o quanto que você vira, o quanto que ele vira, o quanto que você freia. E os primeiros elétricos, eles desconectaram isso. Então você encostava o pé no acelerador, ele dava um soco, aí depois ele morria, porque ele tinha muito torque, mas não tinha potência. A relação da transmissão. E hoje, no minizinho elétrico, foi a coisa mais a combustão eletrificada que eu andei. Se é que vocês me entenderam, sabe? Quando você está dirigindo o mini elétrico, se você deixar assim o preconceito de lado,
e curtir aquele barulho, você tá guiando um carro a combustão. Até a entrega do torque, que era muito cavalar, ela é muito mais humanizada agora. Se você quiser. Se você quiser. Se você afundar, ele continua. Sim, aí distraciona. Mas pro dia a dia, você andar num carro elétrico hoje, ele é muito mais saboroso, muito mais sinestésico do que eles eram há 10 anos atrás. Esse é um feedback legal, né? Porque muita gente sempre reclamou que os carros a combustão, você perde a experiência sensorial mesmo, assim, de você entender o carro meio que como uma extensão do seu corpo e como ele se movimenta na rua, né? E também o som e essas outras coisas, né? Então eu acho que assim, o elétrico agora ele tá caminhando para uma humanização, Maísa, sabe? Desse processo do quanto que a gente acelera. Quando você trabalhou muito tempo, né, na indústria, né, que era a intenção de torque, lembra que a gente calibrava os pedais de acelerador com a intenção de torque? A intenção de torque é aquilo, quando você aperta o acelerador, você tem uma expectativa, né, quanto que o carro vai te entregar. E os primeiros elétricos, essa expectativa, essa intenção de torque, elas eram muito fora da nossa realidade. E hoje eles estão, assim, bem perto do que a gente conhece como carro, tá? Os elétricos estão ficando muito mais... Eu até... Uma frase que eu uso com alguma frequência é que o nosso futuro... Os carros estão muito rápidos, mas sem graça. O futuro vai ser rápido, porém sem graça. E eu tô vendo a maior parte das engenharias brigando ainda por essa parte da graça, sabe? É isso aí. Do prazer. A conexão, né? Porque... A gente viu, inclusive, eu tava vendo eu assisto um pouco aqueles reviews de carros japoneses. Sabe? Os japa lá. Oh! E tipo, entra na curva e tal. E aí eu vi o do Hyundai Ioniq N. O 5 lá, subiu o N. Cara, o troço é elétrico, tem um ronco simulado de motor, tem marchas simuladas no motor elétrico. Pra você vir batendo numa suposta borboleta, tipo assim... Virou um videogamezão, né? Não tem câmbio, mas eles fazem parecer que tem, sabe? Tipo assim... E taco e tudo assim, você fala, cara, que legal. Essa magia do detalhe, vocês já andaram de 1.0 CVT da Stellantis? Ainda não. E não tô aqui puxando o saco da Stellantis, embora eu tenha trabalhado muito tempo lá. Por mais que seja o CVT, ele tem uma variação de rotação, quando você tá em WAT, em carga máxima, que te dá essa sensação gostosa de que alguma coisa está acontecendo de bom. Então ele vem... Baixa e sobe, em vez de travar naquela rotação, que inclusive o carro ficaria muito mais rápido se ele travasse na rotação muito mais eficiente. Mas ele troca de marcha para dar essa sensação gostosa. De que não é uma coisa que está escorregando ou que está com defeito. Sim. Então, esse detalhezinho... E que hoje você faz uma calibração, né? No CVT você coloca lá polir onde é que você quer. E você emula a marcha, né? Mas parece que a indústria levou uns anos, mas eles perceberam que é como se fosse a diferença entre, sei lá, você comer ração para encher a barriga e você fazer uma refeição e ter uma experiência gastronômica, né? É isso aí. Aí eles perceberam que o consumidor quer isso, né? Ele quer a experiência também de curtir. Não só ir do ponto A ao B, né? Eu gosto muito de café. E aí eu tive uma experiência numa fazenda, na canastra e tal. E o cara falando do café, e o café dele custava, sei lá, eu cento e não sei quantos o quilo. Eu falei, cara, você tá louco, se eu beber o seu café, eu morro, porque eu vou gastar R$500 de café por mês, não vai pagar a conta. E aí eu comecei a falar pra ele da minha experiência, que eu tenho um monte de máquina de café, que eu gosto de café. E aí ele falou exatamente isso. Ele falou, você não gosta de café. Você ingere cafeína. Pelo seu estilo de vida, pela sua personalidade. Tomar café é uma outra coisa. E aí ele veio com o café, que é o café do barista, que é aquele café mais clarinho e tal. E aí eu comecei a tomar o café nesse sentido da degustação. Porque a gente vai lá e tira nessa pressão, né? Aquele preto que a língua fica preta e buf, põe pra dentro. Você tá ingerindo cafeína. Então, em algum momento, a indústria automotiva voltou a sacar que o carro troca mensagens com você. Porque quando não troca mensagem com você, é elevador, gente, é Atlas. Eu entro lá, onde que eu quero ir? É mobilidade. Eu quero ir, vou visitar o Ricardinho lá. 11º aqui? E tem o dia que você não tá afim mesmo, você tá afim de pegar um elevador da minha casa pro trabalho. Tá tudo certo. Apertei lá, 11, enter, B3. Entro lá, me levou. Mas o carro, ele é além disso. Pelo menos para nós aqui, somos tarados, né? Mas o carro é muito além disso. É muito além disso. Então, essa conexão
que você falou, Maísa, a indústria está tentando retornar ela. Porque com a eletrificação, com essa loucura, né? O mundo vai ser elétrico, todo mundo para tudo, vamos fazer carro elétrico. Em algum momento, primeiro porque não tinha um histórico, segundo porque a característica técnica do elétrico, o Ricardinho sabe muito bem disso, ela é completamente distinta do combustão, de maneira geral, seja Otto, diesel, ela é muito distinta. Primeiro porque o torque acontece num momento onde o outro não tem nada, né? E agora eles estão fazendo, escuta, cara, eu andei no Mini elétrico. Se você falar, fecha o olhinho lá, põe o barulhinho lá, é um carro a combustão. É um carro a combustão. O filtro que fizeram de acelerador, de entrega, é um carro a combustão. A gente tá começando a ficar sem argumentos, né? Pra reclamar dos elétricos. Mas eu tinha muito geriza pelo elétrico, muito geriza. Eu ainda acho que assim, não é nem que a gente não tá mais conseguindo reclamar, é que eu acho que na verdade a gente tá sendo escutado. A gente tá sendo ouvido. Mas eu acho que a indústria tá aprendendo junto com a gente nesse momento, né? Pô, eu tive a chance, porque, vamos lá, começou a questão do elétrico, a eletrificação mesmo começa há muitos anos atrás. Inclusive, o primeiro carro do mundo, ele foi elétrico em vez de combustão. Isso aí, né? A história tá lá. Não se mostrou na época uma matriz ali sustentável. Ainda não é uma matriz sustentável no modelo atual, com as baterias que temos, com a tecnologia que temos, mas é um caminho que vai chegar lá. Sim. Eu acredito que vai chegar lá. Começar a trabalhar em densidade energética das baterias. Sim. Enfim, tive até agora, durante o SEMA Show, tive uma conversa muito grande com o pessoal que está desenvolvendo fluidos e tecnologias lá, da Idemitsu, e de baterias de estado sólido, né? Que vai ser ali realmente o que deve dominar ali o mercado. Tem algumas montadoras que já estão na frente ali, na vanguarda dessas tecnologias, e isso aí realmente vai ser uma virada de chave ali para os elétricos na questão de conseguir baterias menores que carregam muito. Enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão é, realmente o carro elétrico, ele veio muito na roupagem mais moderna como um Tesla, né? Que é um belo, inclusive, eletrodoméstico. O nicho do nicho, né? Que é onde você coloca os seus flagships para começar, né? Então, assim, o Tesla despachou na frente de todo mundo. A gente já tinha Nissan Leaf, a gente já tinha diversos outros carros elétricos, mas aonde realmente o troço entrou ali, eu acho que eles foram sensacionais, que é onde eles conseguiram botar a automação e a eletrificação juntos. Porque daí você tinha os pilotos automáticos de uma geração à frente de todo mundo. Sim, usadas, claro, agora eu entendi. Então você tinha ali um carro que fazia exatamente isso que você falou, é praticamente um elevador. É isso aí. Né? Em 2016, eu tava no Model S lá, cara, você botava lá na multimídia onde você queria ir, largava o troço lá e beleza. Você só tinha que parar onde ele tinha que parar e acabou. Tem que virar aqui à direita. Era só eu apertar e dar seta aqui, ele já sabia que eu entendi que ele vai ter que virar à direita. Ele vai procurar a próxima saída. Se tivesse um stop ali, eu tinha que parar na placa do stop, mas era eu que parava, não era ele. Hoje em dia já nem isso a gente faz. Inclusive, tive agora em Las Vegas pro SEMA Show. Tem um monte de carros autônomos rodando lá, sabia? Muito louco. Muitos. Quando que a gente vai começar a usar uns macacão prateado igual nos Jetsons, né? Era Daft Punk, não era aquela banda lá? Era. Tá na hora já, né? Eles dançavam iguais a robô. Porque a coisa tá indo. Mas, ao mesmo tempo, daí você tem essa vertente que tá cada vez mais automatizando o negócio, né? A gente tem automação ali, os pilotos autônomos, os ADAS agora de 4ª geração, a 5ª geração, sei lá em qual que já tá. Nós estamos no L2. Mas eles estão... porque o 2 já tem, eu acho que já estão agora com os de 3ª, que são os... Em desenvolvimento, sim. Que são os full autônomos que conseguem fazer. E aí, justamente, esses carros que rodam lá, é porque o estado de Nevada é um dos poucos estados nos Estados Unidos que permite carro autônomo. E aí o motorista fica ali, as fabricantes mandam algoritmos para serem testados nesses carros, e essa empresa testa algoritmos para outras montadoras. Olha que legal! Então você tem uma infinidade de carros lá, tudo cheio de radar, lidar, tudo ali em cima, penduricado. Mas enfim, voltando ao ponto, a gente tem montadoras que estão caminhando no sentido do eletrodoméstico, do carro eletrodoméstico, e a gente vê, por exemplo, a Hyundai com a linha N, que é uma linha de performance que, infelizmente, a gente não tem no Brasil ainda. Sei lá se a gente vai chegar a ter esses carros por aqui, mas são fantásticos, né? Que estão pegando um carro elétrico
e estão falando assim, tá, vamos fazer então um elétrico para quem gosta do rolê. Tem tesão de carro, é isso aí. Pô, e tá saindo umas coisas legais, né, cara? Esse Mini aí eu vou atrás, porque eu tenho... É bem interessante. Agora, bem interessante. Eu vou tocar num tópico sensível aqui. Olha e essas lá. políticas que vêm querendo proibir a produção de carros a combustão? Isso aí vai vingar? Você tem uma relação comercial nesse processo todo. Então, teve uma movimentação, assim, absolutamente doida com o carro elétrico. Levantado pela China. E não é uma questão de descarbonização, eficiência energética. Isso é lobby. É uma questão... Não, é mais profundo e mais complexo. É uma questão geopolítica. Quando a gente olha as fontes de energia da China, você consegue enxergar uma quase que obrigatoriedade política da China com a Rússia, por causa do carvão. Porque o que emite mais CO2 hoje? É a própria geração de energia. Você tem lá a questão do agro e tal, né? Mas você pega essas grandes potências, para você gerar energia, você emite muito CO2. E a China é dependente do petróleo russo e do minério. Então, assim, vamos descarbonizar a China. Não, é questão geopolítica. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com o planeta a partir do momento que a China for absolutamente independente? Não. Fala, Rússia, você é muito legal, mas eu não preciso comprar mais nada de você. Aí lascou, né? Então é uma geopolítica questão... E assim, pro bem e pro mal, quando você tem um governo ditatorial que não muda, você tem pro bem e pro mal, a China consegue fazer planos a muito longo prazo. Vamos fazer plano daqui a 20 anos. Nas democracias, você não consegue fazer essa visão... Você só tem seu plano de governo de 4 em 4 anos, né? Não são planos de Estado, são planos de governo. Então eu vou fazer tudo que eu puder para os próximos 4 anos. Ou seja, lá qual for a outra democracia, essa periodicidade. Mas você tem uma questão dessa geopolítica. E aí quando a China levanta e fala assim, o futuro será elétrico. Gente, tem muito dinheiro lá. Muita gente, muita tecnologia, muita startup. Todo mundo que estava no tradicional, o Ricardinho falou, cara... Se os caras são essa potência hoje e eu não fizer o meu elétrico amanhã, o meu negócio morreu. E todo mundo caiu nessa. Todas as grandes e tradicionais fabricantes estabelecidas caíram nessa conversa. Então, eu me lembro que uns anos atrás eu assisti então um vídeo... é muito mais do que político, assim, vamos proibir o carro a combustão. Esquece. Que isso acabou meio que virando uma tendência global, né? Mas é a loucura, é a loucura pela competitividade. Para não ficar para trás. Exatamente. Entendi. Que eu comecei a pensar nessa questão quando eu vi um vídeo do Jason Fensky, do Engineering Explained. E ele falou assim, imagina o seguinte, você tem uma montadora. Aí você fala assim, tá, eu poderia alocar meus recursos aqui pro ano que vem, eu vou continuar fabricando os motores a combustão exatamente igual eles são, e 5% da minha produção vai ser elétrico, 0 emissão de poluentes. Mas eu poderia pegar esses mesmos recursos e transformar todos os meus motores a combustão em motores mais eficientes. Então, por exemplo, assim, um número hipotético, 10% mais eficientes. Então, na verdade, eu reduzia a minha emissão de poluentes com motores a combustão. Mas parece que isso não se encaixa muito nessas agendas, assim, desse marketing verde, nessas políticas de Estado que estão aparecendo, né? A gente precisa separar, né, o que é a descarbonização em si e o que é a solução para uma eficiência energética. Né? Eu posso fazer eficiência energética nos motores a combustão com a própria eletrificação. A Fiat mostrou isso agora lá no... Sim. Custa 2 contos, gente. Custa 2, é muito barato. Eu tiro o motor de arranque, tiro o alternador, já economizei um dinheiro aí. Sim. Coloco uma máquina elétrica, uma bateriazinha de 12 volts. E faço no ciclo uma redução de 7%. Lembrando, aqui no Brasil, só pra gente voltar no seu ponto, rapidinho. Aqui em São Paulo, eu tenho isenção de IPVA e não tenho rodízio. No primeiro ano, esses R$2.000 que a Fiat está cobrando, tanto no Pulse quanto no Fastback, já pagou. Então, você está vendo que é muito mais do que a questão da descarbonização? Quanto que emite em toneladas de CO2 do seu carro? No momento, nada, né? Que ele tá parado. Mas funcionando era bastante, né, Maísa? Então, assim, ninguém faz a mínima ideia. O Brasil
emite 1,5 gigatoneladas de CO2 por ano. Vamos acabar com o carro? Não é o carro. Sabe quanto o carro representa nisso? Para entender, nesse processo todo de 1,5 gigatoneladas de CO2, o setor de mobilidade, avião, navio, motocicleta, carro, responde por 13%. 13%. Então, meu amigo, pode andar de Caravan. Pode deixar a Lambda com 0,72. Pode botar um 6 cilindros na sua Caravan que tá de boa, né? Não é essa a questão. Nós temos sim uma questão que é muito delicada, que é o aquecimento global. Se tudo continuar do jeito que está, em 2030 a gente vai estar 3,5 graus acima. Em 2050, 5,5 graus. Isso quer dizer que em 2050, se a gente continuar emitindo a mesma quantidade de CO2 que a gente emite hoje, a parte equatorial do planeta, que hoje tem aproximadamente 3 bilhões de pessoas, vai sofrer o maior êxodo da história. E detalhe, onde é que você põe 3 bilhões de pessoas hoje? Porque o dia vai ter 44 graus. Tá com calor? Então, em 2050, se a gente continuar emitindo, a gente vai estar 44 graus. Pego 3 bilhões de pessoas e realoco. Ponho para cima e ponho para baixo. Quem que está em cima? Os maiores emissores de CO2. Quem que está embaixo? Quem vai pagar a conta? Brasil, Índia, Ásia. Então, isso a gente precisa levar muito a sério. Mas não é a sua Caravan. Não é o meu Gol Turbo. Não é isso. Essa questão é muito maior. Então, no Brasil, a gente tem a geração de energia como uma das maiores, o desmatamento, porque quando você derruba uma árvore já crescida, que está fazendo a troca do carbono, e planta grama, seja para agropecuário que é, a graminha desse tamanho não vai trocar o mesmo CO2 do que a árvore que tem lá 50 anos. Sim. A carne, e eu adoro. Eu gosto é tão bom tanto, ser vegana, cara. Dá uma paz de espírito ser vegana. Eu gosto tanto eu vou comprar outro carro turbo. Ela é. Vou comprar mais um carro turbo agora. Aí, então tá justificado. Agora eu posso comer carne sem peso na consciência. A mobilidade. Aqui, a minha cota tá paga pela Maísa. Não, Ricardinho, pode andar de Caravan tranquilo. Mas a mobilidade, de uma maneira geral, tá em quarto, quinto lugar. Se a gente pegar algumas regiões, muda. Mas, sim, a gente precisa cuidar da emissão de CO2, né? Mas não é o carro. Não é a Lambda. O vilão mesmo não é a Lambda. Nunca foi o carro, nunca foi nada. Nesse aspecto, assim, o vilão, eu quero dizer, o vilão, quem é o vilão? Emite 90%. Não é o automóvel. Não, e aí no final a gente entra em outras questões. Emite, mas não é o automóvel. E detalhe, se a gente pegar no Brasil, olha só que doideira. Nós estamos falando de... Qual o tamanho da nossa frota hoje? Atualmente, eu acho que a gente está perto de 40 milhões de carros. 40 milhões de carros. A frota de pesados, 2,5 milhões. Se eu pego 40 milhões de carros de frota circulante, tá? Ela é responsável por 50%, se eu não me engano, da emissão de CO2. E aí eu pego 2,5 milhões de caminhões, eles são responsáveis pelo restante. Então, a renovação da frota de pesados é muito mais importante do que a discussão do carro elétrico. Também a Mercedes fazia aqueles caminhãozinhos que dura para sempre? Mas é um bom ponto, Maísa. No final do dia. É um bom ponto. É isso, porcaria tá 40 anos na rua. É uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho que impacta a lucratividade do cara, que é o dono do caminhão. Então vamos pegar um caminhão biodiesel, B100, né? Quanto custa? Custa 4 milhões? 3 milhões? Não, o caminhão do cara custa 100 pau. E faz o mesmo trabalho, né? E ele põe as coisas, carrega e paga o arroz e feijão da família. Ele não vai ter 4 milhões para comprar um B100. Então, essa questão da renovação da frota de pesados deveria, sim, ser olhado com muito carinho pelo governo. E não vamos proibir os motores a combustão. É muito mais complexa essa discussão. E, Ricardo, aproveitando que a gente entrou nessa área, eu acho assim muito interessante, porque são dados que eu lembro que quando eu estava dentro da universidade, eram dados que a gente já tinha, isso estamos falando, 2009 ali, a gente já tinha noção disso aí, e aí eu fui vendo que o futuro veio chegando e esses dados nunca chegaram à luz do dia, isso pelo menos que tu trouxe ali, né? Todo mundo sempre vai por cima da combustão, então 2 pontos que eu queria aproveitar e te perguntar.
você como um nerd também dos números aqui, a questão do modal, ou seja, do maior... Boa. Né, o modo de transporte aqui no Brasil, boa. A gente tem o nosso principal modal de transporte rodoviário. Transporte rodoviário, que ele até funciona para algumas aplicações, mas ele para muitas outras não seria tão mais eficiente. Como você tem visto isso aí no nosso panorama, ou como você tem observado o que tem se dito nisso? Porque eu vejo poucos avanços nessa questão, por exemplo, de um transporte ferroviário, né, que é tão útil e tão eficiente em outros países. Pô, tava lá nos Estados Unidos agora, cara, o que tem de sensacional, ferrovia, trem levando gente, levando carga, levando tudo. Na Europa, né? Na Europa também. Quem vai passear, transporte de passageiro lá. Fazer mochila na Europa, você vai andar de trem. É trem. Não, mas você sabe que houve um plano no Brasil, no século XIX. Inclusive, sabe quem foi o idealizador? Visconde de Mauá. Ah, isso aí que tinha o plano de construir ferrovias para transportar as cargas pelo Brasil, né? Mas foi um plano que nunca atingiu o total potencial, dinheiro, né, né? Gata? Aí é dinheiro. É dinheiro e lobby, né? É dinheiro e lobby. Nos anos 50, nós tivemos o GEA, que era o Grupo Executivo da Indústria Automotiva, não sei se é bem esse o nome, mas teve um impacto profundo, e na época o Juscelino gostava muito de automóvel, ele curtia carro, então assim, o Brasil saiu desbravando, cara, estrada, e vamos socar caminhão, vamos socar carro, não sei o quê. E naquela época, ok, funcionava. Mas hoje, assim, 70 anos depois, que você falou agora, Ricardinho, a gente tem uma carência de modais. Então, assim, eu odeio carro elétrico, beleza, mas para transportar nos grandes centros urbanos, o caminhãozinho que vai levar a Coca-Cola, a cerveja da Maísa... Cara, eu tenho... O E-Delivery. O Zé Delivery tava de caminhão elétrico. Olha que legal. Fantástico. Eu um caminhãozinho elétrico. Porque aí é um meio de transporte. Ah, mas o tesão... Que tesão? O cara tá lá trabalhando, tá com o saco cheio de guiar aquela porra o dia inteiro. O cara que é o ruidinho virtual lá do motor, né? E eu prefiro, assim, no meu ponto egoísta, parar com o meu Gol Turbo, com a minha Lambda na marcha lenta lá 0,86, porque se não for isso ele não funciona, mas do meu lado para um caminhão elétrico. Porque o meu Gol Turbo, meu Gol velho, eu ando uma vez por mês, sei lá, quando eu ando com aquela porra. Mas você sabe uma sensação que eu tenho? Mas o caminhão elétrico tá lá todo dia. Parece que uma galera, assim, não leva em consideração essas coisas todas que você falou. O pessoal, ele quer aquela tribo. O pessoal quer transformar uma minoria. É uma identidade, assim, sabe? Parece que a pessoa, ela quer antagonizar o outro, sabe? Mas parece que ela quer ter esse... É um Corinthians e Palmeiras o negócio, a gente tá vivendo isso hoje, né? Então, assim, o Dilcer gosta de carro elétrico, eu odeio ele. Ele fala, não, gente, eu também gosto de Caravan. Eu gosto de Maverick. Como você falou, é no meio que tá a resposta, né? Gosto de andar de Porsche, tá tudo certo, né? Então, a gente precisa ser, assim, esse mediador, e eu acho que os grandes comunicadores têm essa responsabilidade, Ricardinho, de você trazer a visão pro centro do negócio. Então, nós vamos, sim, ter carro elétrico. Amanhã, daqui a 30 anos, vai ter. Mas antes disso, tem todo um processo, sobretudo no Brasil. O híbrido leve, o plug-in... Eu fiz uma pergunta hoje para diretora de vendas da BMW. A BMW vendeu esse ano 2.800 carros. Eu tenho o número aqui, vou para não falar bobagem. E dentro dessa quantidade, isso eu guardei bem, 688 carros elétricos. Eu falei para ela, quem que é o cara que vai na concessionária e fala, eu quero uma BMW elétrica? E ela falou, olha, a massa hoje é muito pequena, mas pelo que eu conheço dos meus clientes, vou passar o número da BM agora para vocês, o número real. E o que ela me disse? Dentro dessa massa que eu conheço de clientes, esse cara já passou. A BM vendeu 210, vai vender, né, até o final do ano, 2024. 210 mil carros, é o melhor ano da BMW. Desses 210 mil carros, 688 foram elétricos. E ela falou, esse cara, ele já está num processo evolutivo que é à frente da própria tendência de mercado. Então, ele já teve a combustão, ele teve uma híbrida, e aí, pelo modal dele, Ricardinho, que você falou, o elétrico serve. Ele gosta da marca, ele quer andar de BM. Aí, ele trabalha, sei lá, a 30 quilômetros da casa dele, ele mora em Alphaville, não sei o quê. Ele monta na BM elétrica dele, na casa dele tem um wallbox, ele chega no trabalho, tem outro wallbox, funciona a BM elétrica. Ah, mas não faz barulho. Para aquele cara, funciona. Só que a parcela é pequena ainda. Nós estamos falando de 800 carros, né? Versus 210 mil que a BMW vendeu.
Mas existe esse mercado. E a indústria tem que estar pronta. Então, tirando aquela loucura da China, Volkswagen, foi a China que mandou, meu amigo, faz carro elétrico, hein? Senão você tá fodida. Ou FCA, ou Stellantis, faz carro elétrico, hein? Ou Ford, vamos fazer carro elétrico, né? Passado essa loucura, os elétricos vão ter, sim, a parcela, o caminho e a evolução natural. É que o Brasil tem uma viabilidade diferente. Tem etanol, gente. Etanol. O mundo não conhece o etanol, cara. Eu mexi muito com carro de corrida. E os números que a gente tirava aqui no Brasil, que eu falava para os italianos, porque eu usava o motor deles, os italianos falaram, não é possível. Eu falei, eu medi aqui no mesmo dinamômetro que você tem aí na Itália, meu amigo. Só que eu tenho etanol. Então você tem a questão, né, do poço à roda, a plantinha cresce a cana, resgata o carbono que você tirou lá do fundo da terra, queimei no motor, emiti CO2. O etanol emite CO2. Mas eu faço um balanço, né, com o plantio da cana e tal. Tem etanol. Hoje, estudos apontam que a quantidade que nós temos de carros flex, mesmo abastecendo com gasolina, gera uma frota emissora de CO2 mais amigável ao meio ambiente do que os elétricos na Europa. Que precisa queimar carvão para gerar energia elétrica para o cara abastecer o carro dele. Ele psicologicamente fala, meu carro não tem um caninho soltando gases na atmosfera, então tá tudo tem certo, essa questão, né? Não, meu carro é elétrico. Não, meu amigo, mas você abasteceu ele na tomada da sua casa, o cara tá queimando carvão lá. Então, hoje, no Brasil, só a quantidade de flex que a gente tem, mesmo abastecendo com gasolina, com o seu Z25, E26, cada posto tem o seu lá, né? Mas a gente já gera, com o ciclo do plantio da cana, menos emissão do que os elétricos puros. E se a gente começar a abastecer carro, tudo com etanol? E se a indústria fizer... Eu participei de projeto dentro da Stellantis, que eram os motores E100. Sim, feitos para ser E100. Eu vou contar uma história aqui, e ela é muito gostosa e curiosa. Na época foram os primeiros... Como eu mexia com competição, era mais fácil, era mais rápido, né? Então a gente tinha dinamômetro à disposição, então era muito mais rápido do que ir para a área de engenharia, desenvolvimento de motor. E aí o pessoal me pediu, falou, cara, faz um E100 aí. Eu falei, eu já tenho, esse motor de corrida. Falou, não, faz um E100 que não é voltado para potência e é voltado para o torque. Na época o que eu tinha, peguei um T-Jet 1.4 16V, que era o motor que eu usava nos carros de corrida. Coloquei uma turbininha desse tamanhozinho assim. Tico-tico. Fechamos um motor com 12,5 ou 13 de taxa. Nossa, daquele jeitão. Socava tipo assim, eu não lembro na época, mas assim, o alvo era tipo 2.800 milibar. Dava 1.8, pressão de turbo e tal. Fiz um motor de baixo RPM. O motor virava 4.000 giros. Eu nem lembro a potência, mas era pouquinho, assim, 148 cavalos e tal. Mas tinha, assim, cara, 40 quilos de torque. O consumo específico era... Baixíssimo, porque eu não tinha rotação, não tinha atrito, não precisava ficar lavando a câmara lá para esfriar aquele monte de peça virando lá, gerando calor. Trabalhava com mistura, assim, 1 de lambda. Sim. 1 de lambda. E aí o motor funcionou tão bem que eu precisava de um carro pesado para tirar ele do dinamômetro, né? Eu tinha os números, né? Sim. Vamos ver como ele funciona na prática. Pegamos uma Fremont, vocês lembram da Fremont? Nossa, sim. Dodge Journey. Tiramos o powertrain É a Journey dela, da Fiat, peguei né? um câmbio de 6 marchas do Bravo, que era o Bravo T-Jet, montei naquele motor, subimos numa Fremont. Meu, eu ficava o dia inteiro cantando pneu com aquele carro dentro da fábrica. E funcionava. Gastava pouco. Sim. Tinha uma alta eficiência energética. Uma turbininha de tico-tico. Se liguei pra Garrett. Não era Garrett, era a Ishi. Falei, meu, manda o menor que você tem. Então um chaveiro. Manda esse chaveiro com a turbininha, eu vou montar aqui. Eu não lembro mais as dimensões, mas funcionava. Aí alguém, sabiamente, porque engenheiro só sabe fazer a solução, né? Mas não sabe gerar demanda, né? Alguém da área comercial falou assim, eu vou vender pra quem esse motor? O cara não quer. O cara não quer. O cara não quer um motor só etanol. Sim. Ele quer um motor flex. Mas é impressionante isso, assim. Aí o pessoal fala, o flex não é bom em nada. Mas ele é bom em tudo. Ele queima qualquer coisa, Ricardinho. Ele é, mas... Mas ele não é bom em nada. Mas ele é bom em tudo. Eu tava esses dias, e aí, inclusive, é a minha segunda pergunta. Esse é o gancho aqui pra jogar aquela segunda pergunta. A primeira era nessa questão. A segunda é, nós temos tantas tecnologias muito interessantes e efetivas na questão de motores de combustão interna.
para evoluir, né? Boa. Nós temos hoje material. dentro da... Não, tecnologia. Gestão. Inclusive a FCA, né? Ou melhor, a FPT, que hoje está dentro do grupo. Foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego. A FPT, ela é hoje no Brasil, na época, isso, eu estou falando essa literatura, eu tive acesso ao redor ali de 2010, 2011. Mas era uma das que estavam na vanguarda dos motores de ignição espontânea, né? De ciclo-Otto. No ciclo-Otto. Então, os motores de ciclo-Otto... A gente trabalhava com ignição por plasma, eu estava lá nessa época. E aí, é uma tecnologia muito mais eficiente, né? Ela não explode, ela não tem a faísca. Ela é uma combustão que explode a câmara parecido com um ciclo diesel, só que continua sendo um ciclo Otto, onde você tem uma eficiência energética muito maior. E com que compressão que funciona? Minha parceira, aí... Imagina tudo, é isso aí. Beleza. Ela é uma compressão muito alta e é variável porque eles usam os variadores de comando para fazer tipo um Atlas. Isso. Entendeu? Saquei. Ou um Miller. Se você pegar os carrinhos de controle remoto, os RC... É isso? Ele não tem um sistema de ignição. Eu tenho uma vela pré-aquecida, que é pra fazer aquela porra, dar o primeiro soprinho de queima lá, depois vai na pré-ignição. Vai que vai. E funciona. O lance por que a gente não vê tantas tecnologias interessantes disponíveis no mercado? Aí, na sua opinião, é em partes pela questão dos custos envolvidos, que eu imagino que são muito altos, mas, poxa, se já está nesse nível de desenvolvimento que eu tinha visto naquela época, através dos papers, dos testes, dos motores em dinamômetro e tudo mais, é porque o mercado não pede ou é porque o mercado não é educado? É porque a montadora é uma vilã e quer ter o lucro e tal? O que é isso aí? De tudo um pouco. Primeiro, indústria automotiva não é Madre Teresa de Calcutá. Como qualquer outra empresa, ela precisa ter rentabilidade para pagar os projetos, para se manter viva. Vocês viram a porra do foguete do Elon Musk pousando? A primeira vez que eu vi, eu olhei, mas eu falei, não, os caras estão fazendo o filme ao contrário, aqui é sacanagem de internet. Eu olhei, falei, não é possível. Agora, o que é mais importante... É aquele que pousava em pé, assim? Não, mas ele não pousa mais em pé, ele pousa e as garrinhas pegam. Assim, é verdade. Os é verdade. Não, parece um filme invertido. É ficção mesmo. Aí o que é mais importante pro mercado? O foguete do Elon Musk ou um Pulse micro híbrido leve? Primeiro, o foguete do Elon Musk, a gente se juntar aqui... Bom, se a gente juntar a quantidade de cerveja da Maísa, dá pra gente comprar. Mas, normalmente, a gente... Então, assim, pra humanidade, eu tenho um foguete do Elon Musk. Pro mercado... A tecnologia só é válida, Ricardinho, se couber no bolso do cara. Então, se vocês forem nas áreas de desenvolvimento, e tem muita coisa que eu não posso falar, até porque já faz tempo que eu saí, já devem estar até obsoletas. Mas tudo isso que está na sua cabeça tem alguma coisa pronta, rodando. No Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, está pronto. E a gente consegue ver isso, né, nas competições, nas engenharias avançadas. Mas... para que a Madre Teresa de Calcutá, a indústria automotiva, se mantenha viva, ela não consegue pôr isso no mercado subsidiando o negócio. A venda de carro elétrico recuou na Europa porque a Europa parou de dar subsídio para o elétrico. Por que foi dar subsídio para carro a pilha e não dá para essa combustão virada no Porque foi a loucura do elétrico. Foi a loucura do elétrico. Então você falou lá no começo, Maísa, da questão da combustão. Vamos proibir a combustão? Literalmente, tem muita lenha para queimar. Na evolução, na gestão das desenho de câmara de combustão, controle de chama, mistura. Hoje, a Bosch calibra os motores, e ela, depois do Dieselgate e tal, embora ela não tivesse ligada diretamente, mas ela estava no balaio... Se você falar para a Bosch, eu vou usar o seu sistema e na região de potência máxima eu vou fazer a minha calibração aqui com 0,93 de lambda para esfriar o catalisador, ela fala, eu não te vendo o sistema. Lambda hoje, dentro dos sistemas da Bosch, é lambda 1. Ah, não, mas aí eu coloquei o scanner e eu vi. É para não derreter o motor. Mas o regime de potência máxima, quando você está com o motor lá calibrando, homologando na sala dinamométrica, é 1.
É 1. Aí o motor dá 180 cavalos, não sei o que, eu dou na mão do Ricardinho, ele tira 210. Sim. Ele consegue mexer nisso. Mas, voltando... Não é uma queima mais eficiente do que a da fábrica. Exato, é isso aí. Sim. Mas voltando, tem muita lenha para queimar. Os motores a combustão têm muito que evoluir. Material, né? Então assim, você que é o cara que gosta de calibração, né? Por que eu não faço um motor com 14 de taxa, com 1.8 de turbo? Porque o material que eu tenho lá hoje não aguenta. Quer dizer, ele aguenta, só não vai aguentar mais que 3 puxadas, né? Não, mas teria que ser só etanol. Aí eu fico assim, falando, cara... E eu lembro, eu tenho alguns mas tem uma amigos questão, calibradores... Ricardinho, que é mercadológica, cara. Eu sei, mas aí, porra... É mercadológica, eu tenho uns amigos que são eu calibradores... fiz a porra do motor lá, sei lá, há 15 anos atrás. Aí eu olho, e assim... Mas dá um circuitico, você falou que queria Eu conto pros alunos da aula do nosso workshop de calibração, e aí o pessoal fica assim, eu falei, cara... Quando a gente tá calibrando, e aí até falei sobre isso, o pessoal elogiou bastante quando eu contei sobre isso no podcast do ADG. Que eu tava falando sobre os próprios motores e-torque e tal, que eles fazem uma detonação controlada, né? Ele grila, né? Aquela batida de pino que vocês veem nos motores e-torque, não só nos e-torque, como uma linha outra, diversas outras montadoras fazem isso. Ele é um knock, ele é uma detonação controlada para você conseguir ganhar mais torque dentro daquela faixa onde você sabe que o motor não vai ter nenhum dano catastrófico, não vai exceder nenhum tipo de limite mecânico ali dos componentes do motor. Só que você faz isso eletronicamente, manipulando mistura de combustível, avanço de ignição e tudo mais. Isso dá aquele barulho, aquela batida de pino quando você vai sair de baixa, pouca carga, pouco giro e tudo mais. Só que aquilo ali gera um torque animal. Tipo assim, a gente tá falando numa situação onde o motor gerava 4 kg de torque, ele passa a gerar 6. São 2 kg de torque a mais, ou seja, 50% a mais de torque naquela região. Aí, porra, os engenheiros de calibração se matam rodando aquela porra daquele motor pra fazer validação pra tudo, pra ficar bonitinho, e aí passa. Cara, deu verde em tudo, sinal verde e tal. Aí joga. Porra, vem o camarada do marketing, fala, o quê? Quantos decibel deu a grilada? Não. Todo mundo vai falar que estragou o motor, Pode arrancar fora. Pode arrancar fora. Isso aí... Não vai vender porque vão falar que não presta. Que tá quebrado. Cara, olha só. Vocês estão nesse podcast aqui porque vocês gostam desse tipo de conteúdo. Quantos de vocês não sabiam que o motor grilava propositalmente e que isso era bom? É isso aí. Cara, mas... Você tem um alto enchimento do cilindro, porque a rotação tá baixa, você consegue enfiar um monte de mistura lá dentro, de ar e tal. E aí você põe ponto para gerar torque. Grila. Tá controlado. Tá controlado, só que daí... Eu não tô fazendo ele grilar a 7.000 giros, ele tá grilando a 1.200. Mas aí o engenheiro fala, não, a gente sabe o que a gente tá fazendo, parece que é mentira, né? Mas não é que é mentira, é que daí você olha, pô, grande parte do público que tá ouvindo não sabia que isso era, primeiro, proposital e segundo, que era bom. O pessoal ia na oficina pra reclamar que o motor tava com problema, quanta gente ia na concessionária lá da Fiat pra falar que, porra... Vai quebrar. Vai quebrar e tal. Os que entendiam de motor, tá grilando, vai quebrar. Vai quebrar, isso tá errado. Não quebra. E aí, na real, isso era proposital. E a gente tá falando de um público extremamente... Até porque as griladas que quebram o motor, o cara não escuta, né? Porque não dá tempo. Sim. E a gente tá falando de um público educado, digamos assim, porque o pessoal que tá nos assistindo agora normalmente procura sempre mais conhecimento e tudo mais. Agora, imagina você explicar isso pra uma dona de casa. Cara, mas você sabe que eu já ouvi uma história que eu achei que era brincadeira até a primeira vez que eu vi isso. Diz que o MX-5, o Miata, quando ele foi lançado no mercado, ele tinha aquele mostrador de pressão de óleo. Tá. Então, o que acontece quando você acaba de ligar o motor frio? Vai lá em cima. Conforme ele vai esquentando, ele vai abaixando, vai ficando pro meio. E aí parece que tanta gente foi reclamar que a pressão do óleo ia baixando e as pessoas não sabiam o que isso significava, que em algum momento o relógio, né? a Mazda começou a lançar com painel. O painel, ele marcava no meio sempre, mas ele não tava medindo de verdade a pressão de óleo. Tipo assim, vocês é espertão mesmo, né? Vocês querem a pressão de óleo no meio. Põe, tá aqui no meio. Vamos calibrar o relógio. Olha, quase 100% dos carros hoje, o marcador de combustível é calibrado. Então, porque é pra então, ter um efeito psicológico, né? Tem uma regrinha assim, enchi o tanque, andei 70 km, não pode mexer aquela bodega lá. Porque é proposital? É calibrado. Não é proposital. Calibrado. Então você tem vários gradientes dentro da mesma variação, né? E esses gradientes mudam. Então, quanto mais perto da reserva, mais o real ele está marcando.
Mas no começo lá você anda 70 quilômetros, né? Fala, puta, esse carro tá econômico pra cá, nem mexeu. Não, mexeu, é que ele não mostrou lá. Mas faz parte. Faz parte dessa relação com o consumidor. Como é que eu dou a partida, o negócio vai lá em cima e depois eu dou a partida e ele não vai lá em cima? Parece, né? Que... Tem alguma coisa quebrada. Eu vou resolver isso pra você. Eu vou calibrar esse relógio aqui. Existe. Cara, existe. que loucura é isso. Não, essa da pressão de óleo é inteira. Agora, do marcador. E eu sempre... Faz essa conta. Não, eu não pega seu carro. Pega seu carro. Pô, faz essa conta. As trozobas japonesas que eu tenho, mas todas. Você abastece, mas... Cara, é uma vida que ele fica lá no fundo. Isso, aí depois ele despenca, né? Cara, mas da metade pra baixo, isso assim, aí, é uma queda livre. Porque aí ele começa a marcar mais perto da realidade. Você fala, meu pai amado, para, porra. Tipo, ele começa a ir mais rápido que o velocímetro, né? Essa resolução você calibra. Os painéis todos digitais hoje, você calibra. Você calibra sim, mas eu imaginei que era tipo assim, deve ter não, passou batido. Não, é proposital. Você calibra. O Larápio ele ali fazia de propósito, então. E aí você se fode quando pega o carro na locadora, né? Porque o filho da puta antes pegou o carro, andou, devolveu, tá lá. Aí você sai da locadeira... Abasteceu, andou 70 km pra devolver o carro. Você andar 70 km, você pode devolver o carro na locadora que não vai mexer o ponteiro. Não, isso aí... Nossa senhora. Mas tudo demanda a capacidade financeira, Ricardinho, tudo. Quando eu comecei a trabalhar de uma maneira mais profissional com competição, eu tinha um cara que eu era ídolo dele, é um amigo meu até hoje, que é o Marcelo Oliveira. Ele era calibrador de motor na GM. E eu era calibrador de motor preparado. Né? Então eu me sentia, né? E aí teve uma época que eu tava conversando com ele e ele tava apanhando, que era com motor VHC e tal, que era 1 litro, na calibração e tal. Eu falei, porra, meu, tu é... Pô, Marcelão, vai se fuder, né, meu? Umas potências de merda, uns torque de merda e tal. E aí que eu comecei a entender a complexidade do negócio, ele falou... Eu falei, cara, você tem assim, os Porsche com 1000 cavalos, passa tudo em emissão e tal, e o seu VHC não passa? Eu falei, então, o meu carro VHC, eu uso um catalisador de $15. O Porsche tem um catalisador de $1000. Aí você começa a entender a complexidade dessas coisas, você começa a respeitar cada vez mais aquele cara... Aí eu descobri que fazer motor de corrida era muito fácil. Opa! Claro. O que gera de potência isso aqui? Faz lá o cálculo, né? Me dá lá a tabela, 150 cavalos. E eu vou contar uma história que é genial, a história dos 150 cavalos. No motor de rua, eu tenho que atender a emissão, partida a frio, gradiente, torque, a expectativa do torque, tenho que respeitar o torque do câmbio, e aí começa a ficar um negócio muito complexo. Aí eu descobri, Marcelão, que você era muito melhor do que eu, porque eu calibrava o motor de corrida. Aquilo que tinha que dar a partida de manhã no box e sair do box. Eu vou contar 2 histórias. Tem um cara que eu sou super fã, que é o Zezão de Brasília, que acho que 90% do que eu sei de motor, eu aprendi com ele. Era o cara que fazia os motores das Ferraris de corrida. E, meu, uma moça, um negão com 2 metros de altura que não passa nessa porta, uma moça, aprendeu tudo sozinho, Ricardinho. E o Zezão começou a trabalhar muito com dinâmica de cabeçote, começou a usar, na época, os simuladores e tal. E no primeiro momento, eu corria de protótipo e eu alugava os motores do Zezão. Foi quando eu trabalhava com a MBE, com a injeção inglesa. E o Zezão me mandou um motor, montei lá no carro e a porra não saía. Dava partida, mas não saía. Eu falei, Zezão, a porra não funciona. Não, que mapa que você tá? Eu tô com o mapa 3B aqui. Não, é esse mapa. Eu falei, meu, o carro não anda. Ele falou, como assim não anda? Eu falei, negão, o carro não anda, caralho. Eu não consigo sair do box com essa porra. Ele falou, não, eu não calibrei o motor abaixo de 4.500 giro. Tinha que ligar? Eu não sabia. E eu fiquei enchendo o saco dele, que eu queria o motor. Ele foi lá e fez a calibração, assim, de 4.500 a 8.500, que era o que a gente ia usar. Ele falou, sei lá que porra que tem abaixo de 4.500. Joga qualquer mapa aí, faz um mapa aí, caralho. Então, os motores de competição, embora sejam muito mais delicados, eles são muito mais específicos. Onde é que eu vou usar? Eu vou usar um motor de 4.500 a 8.500. Eu calibro ele lá. E eu não tenho nenhuma questão com emissão. Controlo a temperatura no escape lá para manter uma integridade. Mistura, LDI, avanço, acabou. O motor de corrida está pronto. Eu não preciso ter dirigibilidade. E aí os pilotos reclamavam que eles não conseguiam sair do box.
Porque não foi calibrado para baixo de 4.500. O filho da puta do negão lá deu a partida, deixou ele na marcha lenta, que já devia ser uns 2.000 giros no dinamômetro, calibrou tudo lá para cima, que eu tava enchendo o saco dele. Então é muito mais específico. Fazer motor de rua é muito difícil, Ricardinho, muito difícil. Eu acredito. Aí a gente fala, porra, mas aí o engenheiro, cara, é muito mais difícil. Você tem muito mais compromissos do que fazer um motor de corrida. Você tem a velhinha que vai na igreja, você tem o cara que quer ficar girando até o corte. Consumo, emissão. Cara, isso aí eu descobri que o Ricardo Dilson, que era o grande calibrador, eu não era nada. Eu não era nada perto dos caras. Tanto que hoje, Ricardinho, as calibrações básicas, elas são feitas por inteligência artificial. Eu ia comentar até isso. São tantos cálculos, mas tantas tabelas, tantas variáveis, eu ponho um computador para preencher dado lá para mim. E ele fica automaticamente passando o motor e operando o dinamômetro e fazendo e populando as tabelas e é uma desgraça. E aí, beleza. Aí o cara do marketing fica puto, vai reclamar com a inteligência artificial agora. Mas não enche mais meu saco. Fala com o chat de PT aqui. Por isso que eu acho ainda, voltando um pouquinho na nossa conversa, que o motor a combustão tem muito que evoluir. A gente vai ter muita coisa chegando. Material, Ricardinho. Velocidade de queima, chama, combustíveis novos. Tá ficando barato. As tecnologias que eram caras, porra, olha o turbo. Turbo era uma coisa que era num custo inconcebível, não o turbo. Porra, injeção direta porque também. Não é o turbo. É a turbina, é a pressure, é a válvula de alívio, é o wastegate, é o intercooler, Lembre-se, tudo aquilo é uma máquina. Que eu tava falando que eu ia contar uma história engraçada na época da Mauá. A gente ia fazer 1.000 milhas e a Fiat não tinha motor 2 litros, eu corria de Fiat, com o apoio da fábrica. E aí eu descobri que tinha um motor Alfa Romeo, que era da mesma família, 2 litros, que era o que eu precisava. A Fiat só tinha 1.8 16V, que era da Brava HGT. Sim. E até 1.8. E eu precisava de um 2 litros. Descobrimos, pega a parte de baixo da Alfa e põe o cabeçote da Fiat. Porque a injeção que eu tinha naquele momento não comandava o Twin Spark. Então eu peguei a parte de baixo do motor Alfa. Com o cabeçote que só tinha quatro velas mesmo e é nóis. Cabeçote 16 válvula Fiat. E era a mesma família de motor. Tirei um, pus outro. E aí, pelos cálculos, o cara que montou o motor lá na Fiat falou pra mim, Gil, você tem que ter 150 cavalos, eu não lembro assim, sei lá, 6.200, 6.400, tá bom. Põe no dinamômetro, calibra, faz uma pinha lá, calibra, beleza, amaciou, puxa. 143. Liguei pro cara, falei, meu amigo, tem 143. Não, põe avanço. Tem 143. Seu motor tem 143. Não adianta, eu já pus toda a mistura, todo avanço. Não, vou te mandar outro motor. Manda outro motor. Tira, põe outro motor. 143. Falei, meu, não vem. Não, esse motor é 150, caralho. Você tá fazendo alguma coisa cagada na calibração? Não tem cagada na calibração. É o que o motor pediu, é o que eu coloquei, não vem mais. Então, assim, Ico Tilento, eu não sei nem se está vivo, cara, que era um grande preparador de Alfa Romeo nos anos 70, 80, que depois trabalhou muito com Fórmula 3, que usava esse motor. Liga pro Ico. Aparece o velhinho. Você lembra? Tinha toda a questão de segurança na sala dinamométrica. Opa! Aí o velhinho ficou encantado, porque ele nunca tinha visto, porque imagina, ele mexia com carburador, eu mapeando o motor da sala de controle e o motor berrando lá no dinamômetro. Aí o velhinho vai lá e me abre a porta da sala dinamométrica, vem o segurança da bronca, eu falei, meu, deixa ele fez isso a vida inteira. Ele falou, acelera não sei quanto. Aí ele falou assim, põe o combustível. Não, ele não gostou. O homem fala com as máquinas, né? Marisa, e aquele motor lá. É o Pico Xavier da calibração. E o motor... Falei, meu... Aí eu chamei ele e falei, Ico, pode fechar a porta, vem aqui. Tudo que você quer, eu mostro pra você aqui. O lambda, o quilograma que tá levantando. Ele ficou encantado. Aí ele falou assim, esse motor tem 150 cavalos. Eu falei, meu, mais um pra falar que a porra tem 150 cavalos. Puta merda. Posso mexer? Eu falei, claro que pode. E eu usava umas borboletas, tudo fodidas, umas borboletas tudo errado. Vai o velhinho, cara, põe o óculinho dele, vai lá no comando, começa a mexer no comando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Põe a luzinha atrás, abre a borboleta, fecha a borboleta, põe não sei o quê. O motor saiu de lá com 149 cavalos. O velho fez nascer 6, 7 cavalos e era a parte mecânica, era a máquina. Então ele entendia daquela bodega, sobe, desce, põe o combustível, ele entendia daquilo. Ele mexeu em pressão de óleo,
no diagrama, no cruzamento dos comandos, né? Porque a gente não mudou o comando, né? Mas o cruzamento dos comandos e chegou a 148 cavalos. Aí eu liguei pro cara da Fiat e falei, seu motor não tem 150, tem 148. Então essa questão que hoje a gente fala muito, né? Que eu acho que é até uma tendência do digital, né? Põe pressão, tira a pressão. Você entende dessa máquina? Você sabe como ela funciona? É tanta coisa, tanto parâmetro, né? É isso aí. É que hoje o que eu acho muito legal, e muitas pessoas me perguntam assim, pô, Ricardo, o que você prefere? Você prefere calibrar um carro com uma FT? Ou você prefere calibrar um carro com injeção original? Eu falei, cara, e cria-se esse mito de que, não, porque acertar FT é muito mais fácil. Eu falei, meu irmão, quando você pega uma calibração original da fábrica, que já tem tudo isso, assim, esmiuçado, preenchido, feito. Eu fiz muito híbrido, né? Que a gente usava os pigbacks, né? Eu fui, acho que o primeiro e único, claro, porque foi uma demência, mas na época o meu carro designado era um Bravo Dualogic. E eu mexia com os motores de corrida, inclusive o Z-Torque, que a gente fazia de corrida. Falei, vou turbinar essa porra, né? Mano, e pra fazer aquilo funcionar, as trocas de marcha e tal, ficou um tesão. Aí eu coloquei uma MBE pra comandar, né, a minha ignição e a minha injeção. Por fora. E por fora. Era só pra escravizar. E o resto eu deixei tudo ligado lá, porque tinha painel, ar-condicionado, tudo bonitinho. Tinha que fazer as trocas de marcha. Aí olha as coisas que acontecia. O ar-condicionado não funciona. Cara, como não? Manda no cara do ar-condicionado. O cara falou, tá tudo certo. O compressor não liga. Como não liga? Não, a central não manda o sinal. Mexe, vai. Pra terminar a história. Eu tive que colocar um corpo de borboleta falso que ficava jogado lá no meio. Mas é por causa do sinal do TPS, mas né? e pra descobrir isso? Mas eu tenho injeção programável, eu tô ligada nessa desgraça. Só que isso vai ser, sei lá, quando eu era bravo, 10 anos atrás, e pra eu descobrir isso. Aí eu coloquei uma bobina falsa lá que ficava cuspindo fogo sozinha lá pro ar-condicionado funcionar. Porque eu usava uma MDE. Que fantástico. E aí eu tinha que depois fazer o controle do torque via ignição, porque patinava a embreagem. Eu não queria trocar a embreagem, né? Aí eu consegui fazer um Dualogic Turbo. Meu, tudo isso pra Tem quê? gente que Pra mostrar pros meus amigos, olha aqui, ó. É mais lógico. Nossa, Dualogic Turbo. Tinha que tirar o pé quando trocar de marcha? Tinha. Mas tá bom, a hora que grudava de novo... Quando ele abria a borboleta era muito rápido. Aí tinha que controlar, filtrar a borboleta, tirar avanço, não sei o quê. Mas era, assim, a complexidade da injeção original, né? Falou assim, não, põe uma FT, depende do projeto. É que depende, mas em linhas gerais, se a gente pega, por exemplo, uma SU que já é turbo de fábrica, ou enfim, que já é desenvolvido para aquilo ali, a quantidade de informações e tabelas que já estão modeladas, que eu não vou ter que fazer, ou que eu não vou ter que mexer, cara, ó. Ar-condicionado, né? Não. A porra não funcionava o ar-condicionado. Ninguém conseguiu me explicar, nem dentro da Fiat. Falei, como é que ele não funciona o ar-condicionado? Eu não sei se foi alguma cagada minha de instalação, a hora que eu pus a MBE. A injeção original não mandava o sinal pro compressor. Normalmente ele não... Bom, eu não sei se foi eliminado ou não na calibração que estava na original, mas quando você tira, por exemplo, quando você tira governadores do motor, borboleta ou ignição, bico você até tira e foda-se. Tipo, ok, ele não vai te cortar, mas se você tira... eu tinha um jogo de bico lá dentro também, escondido. Se você deixa a borboleta, se você tira a borboleta ou você tira a ignição, ele entra num modo lá... Que é salvaguardar. Macabro, tipo assim, ó... Tudo que tem de acessório, você não faz ele funcionar, né? Ar-condicionado e tal. Pode ser. Porque é um modo realmente... E isso aí eu me deparei com algo semelhante. Ainda bem que eu vim aqui, gente. Depois de 15 anos, o Ricardinho me explicou o que aconteceu na porra do meu carro. Eu tô só uma suspeita, porque já aconteceu Mas eu não descobri na época. Eu não descobri. Tentativa e erro, fui colocando lá. Pensa o seguinte, o seu compressor do ar-condicionado, ele tá ali junto com o alternador, a bomba de direção hidráulica. Tá roubando energia do processo lá. Tá roubando energia do motor. Então, se a sua ECU original, ela tá entendendo assim, ela fala, pô... Tem algum pepino aqui, né? Bobina não tá mandando sinal. Perdi o governo. Aí, o TPS aqui não tô lendo direito, parece que não tá... Ele entende que o seu motor não está funcionando de maneira adequada. Por que ele iria acionar... mais próxima, né? Por que ele iria... Tudo, deixa só o carro andando devagarinho. É o que na gringa, né? Até quando os câmbios automáticos entram em modo de emergência, às vezes que eles chamam de limp mode. Porque limp é você ir mancando. É isso aí. É você... Ele fala assim... Limp é mancar?
Mas ele fala assim... Deixa um cacareco, mas o cara anda. Mas ele fala assim, a gente vai tirar todos os acessórios e a gente vai deixar o pouco de potência que você tem pra você conseguir chegar nos lugares. Onde é que você tava 15 anos atrás, Maísa? Pelo amor de Deus. 15 anos atrás eu tava no ensino médio. Eu não dormia pensando. Ar-condicionado. Cara, eu desmontei tudo, eu revi tudo. Mas é tipo, normalmente quando disparam esses códigos que fazem acender a luz de injeção no painel, a sua ECU não vai acionar nenhum acessório que ela não considere essencial. Tipo, o limpador de para-brisa vai funcionar, mas o ar-condicionado não, porque ele tá roubando a energia do seu motor, que talvez já esteja prejudicado. Você falou da ECU do carro turbo, né? Os meus próximos carros que viriam a ser designados, a gente já tinha na frota o Bravo T-Jet, que era um motor que eu dominava, que eram os motores que eu fazia de corrida. Aí eu lembro, eu peguei o carro zero na Fiat, numa sexta-feira, eu trabalhava em Betim e morava em São Paulo, zero. Montei e fui com ele para casa, eu já tinha minha oficina, que era só para os meus carros. A sua ideia, como sou retardado. Sábado de manhã, saco o motor original com 700 km. O cara pega o motor zero. Põe o motor de corrida, e num carro que não era meu, o carro era da Fiat, embora designado, o carro era propriedade Fiat Automóveis. Põe o motor de corrida, põe o meu pigback, aí eu já usava um da HIS, lembra da HIS? Sim. Aí monta o pigback da HIS e fica zero, redondo. E aí depois eu tive mais 3 Bravos, porque a central, mesmo ela com pigback, ela tinha todas as entradas que eu precisava. Então tinha turbina gigante, injetor gigante, intercooler gigante, mas para ela tanto faz, porque ela não entendia bem o que estava acontecendo, que ela estava escravizada. E no final do exercício, não. vinha a mistura, vinha a pressão que você queria. O ar-condicionado funcionava, olha que tesão. E aí era uma delícia, porque na segunda-feira eu volto. Aí depois eu tive mais uns 3 desses, que peguei a receita e fazia. Fui com ele pra fábrica e assim. Aí tinha, na época a gente media em dinamômetro. A primeira versão teve 230 cavalos e a gente chegou a fazer uma de 380. Mas aí os prisioneiros do cabeçote não aguentavam. 280. Com 380 ele não aguentava. 380. Mas era um lixo pra andar, né? Sim. Porque não tinha nada abaixo de 4.000 giros. Mas com 280, que era o que tinha o meu carro, era um tesão. Aí eu chego segunda-feira na fábrica, T-Jet é álcool, né? Eu parava a cada meia hora daqui até Betim para encher o tanque de álcool, mas era um tesão. E entrego pros diretores de engenharia, de produto. Falei, eu tenho que fazer um carro desse, não sei o que. Andava mais do que as Cayenne aspirada da época, que eu tinha amigo com Cayenne. Não me pergunte como você sabia disso. Não. Foi simulações que foram. E aí, simulações de computador. Exatamente. Isso. CAD. A gente alugou um autônomo só para fazer essas puxadas. Claro, eu tenho certeza. E aí eu entrego e eu fico trabalhando e escuto o dia inteiro meu carro. Falei, puta, eu vou ficar sem carro para voltar. E não aguentava, né? Porque a gente tava fazendo um range aí de 100 cavalos, aí tudo aguentava, né? Mas ele já tinha a injeção feita para motor sobrealimentado, que era a injeção original do T-Jet. Nossa, mas isso é maravilhoso, né? Não, era um tesão. Original Era um tesão. Não. Ô, Pedrão, conseguimos dar só uma pausa aqui, que eu vou fazer um pit stop? Quem quiser fazer também? Eu acho que a gente precisa de mais chá, né? Porque, bom, fizemos uma breve pausa aqui, porque o papo tá bom e eu acho que assim, vamos continuar. É um top hidráulico. É um pit stop. Pit stop. Pit stop. Mas vamos lá. Então, dando continuidade. Tá, você levantou a bola agora, eu vou ter que jogar de novo, né? As cagadas. O Ricardo pegou e meu xará Dilcer aqui... Conta as suas que eu conto as minhas. Vamos lá. Eu não tenho tantas assim, né? Não são muitas, mas são icônicas. Né? Eu tenho, assim, vareta de óleo pro teto. Foram 2. Uau! Opa! Pra varar o forro de isopor assim, ó. Puf! Não, brincadeira. Eu vi pino de pistão bater no peito do cara, motor parado, sem carga. E o cara cair meio que morto no chão, assim. Rapaz. Não chegou a acontecer isso. Pino, eu tive quase arrancou a canela do parceiro. Isso aí, cara, eu conto toda vez, inclusive encontrei com o dono desse automóvel, um Etios. Que catso que levou o cara a mexer num Etios. Cara, mas era muito mexido, você não tá entendendo. Esse Etios era do... Vou falar, porque é amigo e tal, cara. Depois se ele não gostar, foda-se. O problema é seu, Caju. Era do...
esse carro era de um amigão meu, lá de Cuiabá, né? E aí ele botou na cabeça, ele sempre teve um monte de carro legal, assim, teve Subaru, Rally-Art, teve, cara, de um tudo, assim, Sentra, SR, lembra? Lembro. Pouquíssimos vieram pro Brasil, ele comprou um 0 na concessionária. Era amigo do dono da concessionária lá, conseguiu, ó, dá pra pedir? Dá, então pede. Era um 2.4? Era um 2.4, aspiradão, né? Acho que 170 cavalos, alguma coisa assim. E aí pediu esse carro. Enfim, daí ele, por alguma razão ali na vida dele, ele teve que se desfazer das lasanhas, dos carros de corrida. E aí ele pegou e falou, vou pegar um carro pra eu passar um tempo aqui quieto e tal, sem dor de cabeça. Foi lá e comprou um Etios 0 km da concessionária lá, um Toyotinha. Toyotinha não vai me dar dor de cabeça, né? Vou ficar quieto, também não tenho o que mexer. Era aquele primeiro que tinha a balança filizola? Ele mesmo, central ali no meio aquele mesmo. Jesus. Aí foi lá e pegou esse, era 1.5, tinha 1.3 e 1.5, se eu não tô enganado, né? Aí pegou esse carro, só que aí começa, os caras estão lá no postinho, cola com a gente. Aí ele foi lá no chefinho. Ele, quer saber? Pô, o carro é meio desengonçadinho, né, e tal, mas só que eu acho que uma rodinha aqui, um pneu, uma suspensãozinha aqui já vai dar. É assim que começa. Aí, porra... O cara tem um carro que podia ser Uber, mas não. Ele pesquisou e ele descobriu que o chassi era o mesmo do Yaris, que aqui nem tinha Yaris na época quando lançou. E era o mesmo chassi do Yaris, não sei de onde, da Filipina, da casa do cara. Aí eu sei que ele pegou e ele tinha muitos contatos da época das lasanhas de competição, de track day e tudo mais. E aí ele ligou lá pro contato dele dentro da TEM. Sabe que faz as coilover, a japonesa lá, verdinha, os coilover verdinho? Tem? Sim. E aí ele ligou lá, o cara, a gente tem pra esse negócio, vamos fazer o seguinte, eu te mando uma aí pra você testar. Se funcionar, a gente já valida aqui, a gente vende pro mercado, você já nem precisa devolver, fica com essa porra aí e tal. Fizeram, desenvolve o Brasil aí. Mandaram a coilover pra ele, então, pra Brasil. Primeira coisa, use meu carro como cobaia. Tá bom. Tranquilo. Eu já queria comprar uma. Manda. Botou as coilover, botou rodinha, botou pneu semi-slick. Porra, o carro tá um tesão de curva, pô. O carro tá legal. Aí a vida vai melhorando, porque daí o cara, ele é pobre, mas ele não percebe que ele é pobre, porque ele gasta muito em carro. Depois que ele compra um carro que não quebra, aí ele percebe que ele é rico. Porque daí, depois que a gente tem uma porcaria que não dá custo de manutenção econômica e tal, aí você começa a juntar dinheiro, sem saber da onde. Você fala, nossa, tá sobrando dinheiro. Será que eu tô esquecendo de pagar a conta de luz? Você só simplesmente não tá pagando o mecânico. Não pagar a fatura no cartão. O que aconteceu? Esse é o maior custo do lasanheiro. Aí ele... A segunda mulher dele, amante paraguaia, né? Sobrou dinheiro, ele, porra... Ô, Blá Blá. Ele chama de Blá Blá. Depois eu conto essa história pra você. Ô, Blá Blá. Essa porra com 0,5 aqui não deve quebrar. Eu falei, porra... 0,5 começa, né? Coisa aguenta, pô. Aí, na época... É porque é 0,5. Ninguém vai querer aumentar a pressão da turbina, botar a turbina maior. Não. Mas, ó, vou te dizer. 0,5. Ó, juradinho. 0,5. Montamos lá, pegamos turbininha... Bala. Coisa boa, porque ele montava com coisa boa. Todos os carros dele era, tipo, tudo freio, Stop Tech, Wheel Wood, tudo top, assim. E aí ele montou o Etios com tudo top. Aí, montamos o carro, chegou o dia de acertar, eu falei assim, Cajuzinho, essa porra da SCU, ninguém entra nela ainda. Só tem esta merda no mercado brasileiro. Então não tem como fazer mapa nessa bosta. Mas, tem um piggyback, chama Unichip, que dá pra você mexer, inclusive, no avanço de ignição. E eles já têm suporte pra SCU, pra essa eletrônica. Colocamos um Unichip para funcionar em paralelo lá com o ECU dele. Colocamos um quinto injetor, né, um injetor suplementar, para alimentar a parte de sobrealimentação, porque daí ar-condicionado, né? Tem que funcionar. Ar-condicionado, direção hidráulica, tudo aquilo ali funcionava governado lindamente pelo ECU original. Aí, cara, falei, ele tá legal, tá reconhecendo. Fiz só aquelas parciais, assim, sem dar pressão positiva e tal. Falei, tava o Edio lá da RGSK Pneus. Eu falei, Edio, calibra essa porra desse dinamoto agora que a gente vai dar-lhe uma. Cara, mas tinha um amigo do Caju. Tinha um amigo do Caju filmando assim na frente.
na frente, do lado do ventilador do dinamômetro. Documentando. Assim, claro, é lógico. Você vai me mandar esse vídeo, primeiro né? Você vai me mandar essa porra desse vídeo, não, né? Primeiro Etios Turbo do Brasil. Oh. E assim, porra, mas, bicho, foi na pegada da turbina, assim, ó. Cara, aí na hora, você só viu, mas parecia um... Você já viu as galinhas de Angola dormindo? Que ela recolhe uma pata, fica só uma assim, ó, no chão, e ele encolhido, assim, ó. E o celular filmando, mas parecia a galinha da Angola, assim. Cara, a hora que esse moleque abre o olho, mas, bicho, no lugar onde tava, assim, tipo, a perna dele de pé do lado, perigoso. Um buraco no reboco da parede, com o pino de pistão perigoso. Fumegando. O pino do pistão fumegando ainda, assim, saindo fumaça do negócio. Rapaz! Eu falei, meu amigo, caralho, o Caju olhou, falou, tava com a fome da porra, vamos comer um peixe, fecha essa porra, escapou aí, segunda-feira. Mas quantas vezes, né, a gente põe a orelha no motor, o carro amarrado no dinamômetro, gritando, tá escutando... Mó perigo. Hoje, imagina. Mó não, perigo. O que eu respirei de Avigás, o meu pulmão deve pesar uns 48 quilos, né, só de chumbo tetretila que deve ter depositado lá. Ai. Mas tem e esse eu não posso contar o nome, tem um puta preparador, e amigo meu, correu comigo, vocês pesquisam, você vai achar, correu comigo, tudo. E ele me liga, fala, porra, Rica, você tá enfiado na indústria aí, o caralho, não sei o quê. Você tá bem? Eu falei, tô bem. Eu falei, o que você tem, meu? Você tá meio... Ele falou, meu, eu preciso de um motor de uma Captiva V6. Eu falei, cara, eu nunca vi uma Captiva V6 na... Aliás, eu nunca vi uma Captiva. O que você aprontou? Não, e assim, ela tinha acabado de ser lançada, tipo assim, naquela semana, naqueles 15 dias. Não, o cara apareceu aqui, eu turbinei, mesma história. A primeira puxada, eu falei, mano, o que aconteceu? Ele falou, pra finalizar, um pedaço de pistão caiu no pé dele. Ele falou, ele não sabe como é que foi parar lá. Bateu no teto. Fogo. Ele falou, cara, eu preciso... O cara vem pegar o carro daqui a 2 dias. Eu falei, meu, onde que vai achar um motor de O cara vem pegar o carro daqui a 2 dias. Cara. Eu fico imaginando o cara desse chegando assim, passando um óleo de peroba na cara, chegando no dono e falando assim, a gente quebrou o seu motor e arrumamos outro, agora você só precisa ir ali falei, cara, cadastrar no documento, tá? Vai ter que trazer rapidinho. De fora essa porra. Eu falei, mas não dá pra salvar. Ele falou, não, eu tô te falando, tem um pedaço de pistão no meu pé aqui, cara. Não dá pra salvar nada, não dá pra salvar. Me ajuda, não sei o quê. E aí eu falei, bom, mas e aí? Ele falou, não, eu já falei pra ele que o turbo não funciona. Eu falei, ó, não vai dar pra turbinar essa porra, o prejuízo é meu. Só pra... Cara, e tem uma outra, essa aconteceu comigo. A gente fazia o Campeonato Brasileiro de Endurance. Tá. E eu corria nessa época, acho que de Corsa ou de Montana. E nós tínhamos 2 carros iguais. Era a equipe com 2 carros, né? E o Marcelão, que é esse que eu falei, que era o meu amigo da GM, o cara de motores e tal, que entendia pra caralho de motor, e fez um motor canhão, assim, canhão. A gente disputando campeonato. Ele falou, viado, eu fiz um motor pro seu carro. Isso era tipo assim, quinta-feira, treino de quinta. Você não vai dar a partida nessa porra, porque não tem calibração. O motor tá pronto, você vai andar no outro carro, que era o carro do meu amigo. Treina, faz tudo, você não vai dar, não mexe nessa merda. Fechei o motor é canhão, não sei o quê, tô levando a calibração aí. Aí saí, treinei, tomei uma vara no treino. Falei, mãe, eu disputando um campeonato. Eu olhava aquele carro lindo, reluzente, parado, assim. Ele só falava assim. Aí, começa daquele ciricutico, né? Eu falo pros meca, tem injeção? Aí o cara fala, tem uma FT aqui. Falei, quanto tempo pra pôr essa porra? Aí o cara fala, me dá 1h30 que eu dou a partida nele. Falei, pode enfiar a FT aí. Porque a gente usava uma injeção, que era uma injeção, como o carro era aspirado, era uma injeção original, que só o cara da GM conseguia acessar a porra da Black Box pra fazer a calibração. Falei, mete o FT nessa porra aí que eu vou calibrar essa merda na pista. E na época, eu mexia muito com turbo, não sei o quê. Aí vou lá, fiz um mapinha cotado, mais ou menos eu sabia da partida. Pegou na marcha lenta, eu falei, nossa, a hora que ele chegar pronto, ele vai se orgulhar de mim. Essa porra vai estar virando, nós vamos fazer o melhor tempo, não sei o quê. Aí saiu com o carro, mesma história sua. Rápido, opa, tira um pouquinho aqui, põe um pouquinho lá. Falei, meu, sarou. Isso era Tarumã, dei 2, 3 voltas. O que poderia dar errado, né? Sarou é boa. Saiu. Na curva da vitória, eu já vim de quinta ali, com meio pé, né? Quarta, terceira, falei, nossa, eu olho pra trás, aquela fumaçona azul. Cara, não existe apelo nessa tudo, hora, falei, né? Meu, o Marcelo vai me matar.
Tá! E aí depois, imagina assim, o motor tinha uma porrada de taxa e eu meti assim 25 graus de avanço. Mas não aguentou o primeiro WAT. Todas as parciais que eu fiz tava redondinho. E era um tesão o motor. Pena que ele não deu 2 voltas. Cilindro de ar. Foi na hora. Ai, meu Deus. Com o taco certinho, eu falei, meu, vou arrebentar o Marcelo. Na hora que ele chegar aqui, falou, essa porra tá calibrada, fizemos o melhor tempo. Já fizemos aqui pra você. Na hora que ele chegou, que ele viu minha cara, ele falou, você quebrou meu motor, né, viado? Falei, cara, pode me matar. Aí ele foi lá, ele manjava de Futec, para. Sério que você colocou esse avanço, seu filho da puta? Eu falei, meu, tava tudo certo. Ele falou, tava tudo certo com 50% de TPS, né? Essa merda, meu, moeu. E é exatamente essa do Edson, assim. A primeira que deu... eu ainda escutei ele gritar, ele fez... Tirei o pé, falei, salvei. Imagina, já fez... Já caindo tudo pro baixo do carro. Falei, mano, como é que essas coisas que estavam tudo dentro do motor foram pra fora? Então... Porque aí quebra um tequinho, né? Quebra, a canaleta vai lá pra cima. Não vai, mas aquele tequinho... Aí quebra tudo, aí começa a quebrar... botar esse negócio todo dentro do motor é difícil. Tá redondo, já deita a hora que dá ali no orelha. Não, e aí os filhos da puta vão passeando, eles vão pros outros cilindros, né? Ah, é? Eles vão todos pros outros, né? Então, botar esse negócio todo dentro do motor é difícil, mas tirar é facinho, assim, o santo ajuda pra tirar. Cara. E a gente ainda salvou, porque pegamos outro motor, porque o que era bom lá era o cabeçote, eram os comandos, eram os copinhos. Aí só não tinha a taxa do outro, mas a gente fez um meio híbrido lá. Deu pra funcionar. Deu, a gente foi campeão. Ponto nem lá, nem cá. Não, o mapa tava pronto. Aqui eu, moleque, né, meu, queria acelerar. O cara veio com a ICU embaixo do braço. Era eu esperar mais 4 horas, mas sabe aquela... Não, mas E bom... Era pra voar. Quem nunca, né? Temos bastante coisa aqui e tem uma pergunta, assim, muito interessante, porque, bom, muitos de vocês podem estar conhecendo esta figuraça aqui, que é o Dilcer agora. Como é que um doido desses... Vai parar na indústria? Não, na indústria não, porque eu... Tem um monte de doido. Na indústria doido ali, meu amigo, não é o que não falta. Mas como é que o doido desses vai parar apresentando o auto esporte? Inclusive, assim... Responde lá que eu vou... O automóvel, que é o grande fio condutor, né, da minha carreira e dos meus amigos, da minha vida como um todo, que me levou, primeiro, à competição, porque eu corria de GM, tinha uma equipe GM, o último campeonato que nós fizemos foi em 2008, então eu tinha sido campeão 2006, 2007 e 2008, tricampeão brasileiro. Anteriormente eu tinha sido vice, 2006, 2005, 2004, vice-campeão brasileiro. E aí, a partir de então, dei 3 campeonatos para a GM. Eu e a minha equipe, os caras que corriam comigo, né? Sim. E no final de 2008, a Fiat me liga, através de um grande amigo meu, que hoje nem tá mais na Fiat, e fala, você vai renovar com a GM ano que vem? Que seria 2009. Eu falei, não sei, estamos acertando e tal. Tá todo mundo feliz, acho que sim. Ele falou, tem um projeto de competição que eu quero que você venha fazer aqui com a gente. Mas você não pode correr. Você tem que encerrar a sua carreira de piloto e vai ser piloto de experimentação. Eu falei, porra, beleza. Tinha sido 3 vezes campeão, que eu tinha que para ganhar, eu já ganhei. Beleza. Voltar a ser CLT, salário. Vamos, topei, fechei. Aí fui fazer o troféu Linha. Tá. Que era a categoria monomarca, do qual o Felipe Massa foi o grande idealizador, e eu cuidei da parte técnica, para fazer motor e pau e câmbio. Eu usava um Sadev sequencial e tal, e aí fizemos uma calibração, os motores vinham da Itália, que eram os motores, que era igual ao nosso, depois a gente descobriu, né? A Itália cobrava uma puta grana da gente e descobriu que era o mesmo motor que a gente tinha no Brasil. Mas em teoria eram os motores Abarth, e fizemos motores, fizemos o carro funcionar, e fui para a indústria fazer o que eu gostava. Eu andava o dia inteiro com carro de corrida, o dia inteiro. Todo santo dia. A nossa sede era em Brasília, eu andava o dia inteiro de carro de corrida, passava o dia inteiro no dinamômetro, e no final do mês tinha um cara que me pagava um salário. Era maravilhoso. E aí, da área de competição, essa competição ela durou 3 anos, e da área de competição eu volto para a área da comunicação. Porque para eu andar de carro, eu me tornei jornalista especializado em automóvel. Eu andava de tudo. E aí, nessa época, eu saio da engenharia... Isso ainda dentro da... Antes de entrar na Fiat. Eu era jornalista, trabalhando na 4 rodas, né? Uhum. E tive já um primeiro contato com a Autosport TV. Fazia algumas matérias e tal. E
para meados de 2012, 2013, eu saio da área de engenharia e vou para a área de comunicação. E lá eu traço a minha carreira. E tudo aquilo que eu tinha planejado para mim, Ricardinho, que era conexão com o carro, eu consegui. Então eu participei de todos os desenvolvimentos. Eu vi nascer assim, que para mim é a maior sacada da Fiat, que é a estrada. Né? E tinha um engenheiro-chefe lá, que era o Cláudio de Maria, que não está mais com a gente, infelizmente. E ele me liga e fala, Rick, tá na fábrica. Eu falei, tô, chefe, vem ver o carro que eu fiz. E era a coisa mais feia do mundo, porque era um monte de carro soldado. Mas do ponto de vista de engenharia, aquela era uma solução, né? Do ponto de vista de longarina, de puntone, de dissipação de energia e tal. E eu participo de grande parte dos desenvolvimentos da Fiat, que depois se tornou FCA. Aí eu acompanhei o nascimento de Renegade, de Compass. E depois Stellantis. E aí a minha carreira naturalmente deslanchou. E num determinado momento, isso foi o ano passado, eu me vejo num grande quadro depressão. E que é muito louco, porque você não acorda deprimido. Isso é um processo, né? Longo. E tudo aquilo, e demorei para entender isso, né? Mas tudo aquilo que eu conquistei dentro da indústria, chegou um momento que estava me fazendo mal. Porque tudo que eu busquei na minha vida, que era a conexão com o carro, mesmo estando dentro da indústria e cuidando da área de comunicação e tendo a engenharia por trás e tal, ela estava cada vez mais distante da minha vida. Você vai se tornando chefe, você tem outras prioridades que a empresa te coloca, outras responsabilidades. Garantir, né, a sua equipe, garantir a estratégia de comunicação da empresa. E o carro, de fato, ficou distante. Uhum. Aí eu comecei assim, o motorista te pega para... Cara, como assim motorista? Eu nunca deixei ninguém dirigir, meu. Né? Tem motorista. Né? E aí eu me vejo num quadro de depressão, e tudo bem, a vida estabilizada, salário legal, benefício bom. Mas aquilo que eu queria, Ricardinho, que era ver o pistão da Captiva voando e caindo no pé, sabe? E da partida de manhã, escutar o gló-gló-gló, acordar o vizinho. Tudo aquilo ficou num passado. E a minha busca o tempo todo foi por aquilo. Os meus amigos, a minha esposa. Minha esposa era dona de oficina. Coitada, mas dona de oficina depois casou comigo, né? Seu maior cliente. E aí eu me vejo distante de tudo isso. E num determinado momento eu ligo pro Conrado, que é o diretor do programa, e eu queria dividir isso com ele, que eu tava triste, que eu tava pensando em fazer outras coisas e tal. E a gente sai para almoçar e conta essa história pra ele. Falei, porra, não tô legal, não sei o quê. E aí tô querendo mudar, queria te escutar, não sei o quê. E ele fala, você quer mudar? Com 52 anos de idade, você quer sair da indústria automotiva, onde você tá com sonho? Eu falei, quero. Ele falou, vem trabalhar comigo. Ó, ficou arrepiado. Vem trabalhar comigo. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, vem trabalhar comigo. Você se dá bem na televisão, fala bem, entende de carro, tem um histórico legal, você pode contribuir com o programa. Eu falei, puta, sensacional. Aí, a partir de então, eu me reinventei e me conectei novamente com tudo aquilo que eu sempre quis. Desde o moleque do Senai, desde o moleque que ia na Finauto lavar peça, manobrar carro com 15 anos de idade. Aí eu me conecto novamente com aquilo que eu sempre quis. Automóvel. Então hoje eu ando de Porsche, ando de BMW, nada meu, né? Mas eu ando, Sim. Ando nos meus carros velhos, continuei fazendo... Márcia, eu sei que você fica brava, mas compro carro velho, turbino, vendo, tenho meus amigos. Então assim, consigo hoje dar palestra, falar com o time que eu gostava, piloto, preparador, tô aqui com você. Então a felicidade, ela é muito mais do que uma questão financeira, e ela é muito mais complexa. Então você precisa estar de bem com tudo aquilo que está ao redor. A sua academia, o que você come, né? a sua responsabilidade social. Eu dei muito curso de pilotagem, muito curso de direção segura. E eu já estava falando com o Roberto Manzini, né? Que é muito amigo meu. E a gente está querendo montar um carro para fazer 1000 milhas agora, não sei o quê. O Robertão vai completar 70 anos. Ele falou, porra, é um prazer se eu conseguir correr com você e com meu filho. E o filho dele está começando agora no automobilismo. Falei, porra, Betão, vai se fuder. Prazer é meu, né, cara? Prazer. Quando eu era moleque, você já era campeão paulista. Se eu ter oportunidade... Então, esse tipo de busca da felicidade, que é uma coisa complexa, mas não é simples, que me fez deixar a indústria automotiva e cuidar do que eu sempre gostei. Carro.
Fala, pô, mas você não estava dentro da indústria? A indústria é gigante. É gigante. Então, assim, quando você, Ricardinho, fazia lá os testes, né? Aquilo é uma coisa muito bacana, mas você não vai ganhar 50 pau por mês, você não vai pagar suas contas fazendo teste de carro. Aí você cresce, você evolui profissionalmente, mas o carro vai ficando desconectado. Então, eu acho que essa migração que eu tive coragem de fazer depois dos 50 anos de idade foi absolutamente pelo mesmo motivo que eu tô aqui agora com vocês. Automóvel. Não, e uma coisa muito saudável que você faz, que é, em vez de você ficar ali naquela sua bolha, é você trabalhar como comunicador, é você levar essa mensagem para muitas outras pessoas e gerar um sentimento de comunidade. Que é uma coisa que, às vezes, você tá lá fazendo um puta sucesso... Sempre teve comigo. E sozinho, né? E eu lembro, assim, na época que eu era duro, fudido, sem dinheiro, e eu dava curso de pilotagem em Interlagos. Eu pegava uma porra de uma YBR emprestada da Yamaha, eu duro, mas duro. Saía de Atibaia, ia pra Interlagos dar aula de pilotagem. Eu era muito feliz. Eu era muito feliz. Quando eu fiz o curso de direção segura da Fiat, isso eu fiz com o Cacá Closet durante muito tempo. A gente rodava o Brasil todo. A gente usava os pontinhos T-Jet e tal. E aí explicava pro cara o que era um ABS, como é que ele tinha que fazer quando o carro saia de frente, o que ele tinha que fazer quando o carro saia de traseira. A gente colocava lona molhada nos autódromos, viajava. Eu era muito feliz. Sim. Eu era muito feliz. Então, assim, pessoas e carro. Foi isso que me levou a sair da indústria e também a entrar na indústria, que você me perguntou. Como é que o cara da indústria foi parar no autoesporte? Carro e pessoa. Comunicação e carro. Caramba, que coisa... Eu particularmente... E tudo, tá, gente? Elétrico, diesel. Sim. 2 tempos. Queima petróleo, íons. É isso aí. Hoje o meu melhor antidepressivo é eu estar andando de kart e tá sentindo lá meus G no pescoço, com 4 pneus slick desse tamanho, um negocinho desse tamanho. É isso que me dá prazer hoje. É estar aqui com você falando de carro. Mas é montar no carro agora, sair daqui e vou viajar 3 horas para amanhã estar cedo num autódromo gravando. Isso que me dá felicidade. Cara, mas é muito... Eu não vou chorar não, tá, mãe? Mas é um negócio muito emocionante. Mas é muito legal, cara, porque, cara, são testemunhos, né? O meu, que também, né, o pessoal já conhece ali, mesmo caso, assim, de conseguir ter uma realização dentro daquilo que, antes de mais nada, hoje paga as contas. Paga a conta, é isso aí. Mas... Quantas pessoas... disso era um sonho. Eu fico pensando, e assim, nada contra, né? Mas assim, você tá atrás de um caixa de banco recebendo... O meu pai, cara. Cara... E era algo que ele sempre... E assim, eu não recrimino quem tem isso. Pelo contrário, meu pai, inclusive, falava... pô, ele se aposentou gerente de banco, né? Ele falou, cara, teve 6 filhos, o que é uma situação... Criou 6, deu estudo para os 6, deu educação para os 6. Quanto que ele se entregou, cara? E coisas que ele talvez um negócio que não desse tesão nele. Não dava nenhum. É o que ele falava. Quanto que ele se entregou. Mas era o tesão dele mudou sustentar a família, que devia ser um baita de um desafio. 6 filhos, não interessa, tudo bem, era em outra época, era anos 80, 90. Mas, cara, 6 filhos são 6 filhos, uma casa, puta sustentar responsa. Tudo, responsa, ficou viúvo com 4 crianças, nossa, sabe? E depois veio eu e a minha irmã, do segundo casamento do meu pai. Mas, novamente, trabalhou a vida inteira com algo que ele não curtia para ganhar uma grana para, quem sabe, um dia no final da vida poder ter aquilo que ele curtia ou poder ter aquilo ali. No final acabou nem conseguindo ter grandes coisas assim, né? Mas fazer essa mudança ou viver daquilo que eu hoje vivo ou que você hoje está fazendo é algo que para nós é muito, sei lá... Quem trabalha com o que gosta, com o que dá prazer, não trabalha, né? Se diverte. Cara, era quando eu andava lá com os troféus linha, desenvolvendo um carro de corrida, e no final do mês alguém pagava um salário pra mim. Falei, cara, eu pago pra fazer isso. Né? Então, e é difícil essa busca. Olha, eu vou te falar da minha experiência do dia de hoje, que a gente tá gravando. Talvez você não saiba, né? Os meninos aqui sabem que eu sou funcionária pública. E eu acho isso muito importante, porque, afinal de contas, eu sou paga com o imposto da população para beneficiar o cidadão, né? Eu tô fazendo meu serviço, é um serviço importante, muita gente daria tudo para estar no meu lugar. Eu não posso ser mandada embora do meu serviço.
Tem essa habilidade, né? E eu ganho muito mais do que eu ganharia para fazer a mesma função no setor privado. Então, é óbvio que eu me considero uma pessoa privilegiada. Só que aí você fala assim, bicho, eu acordo cedo, eu trabalho na política, eu lido com problema, aí você não sei o que, você fica, tipo, você vai fechando a cara, você vai murchando, você vai ficando cinza ao longo do seu dia. Qual a sua fuga? Aí eu venho aqui e gravo um vídeo que com o Ricardinho. Tesão? É isso aí, gente. É assim, eu tenho na verdade, eu tenho 3 trampos. Eu tenho esse que é o principal, que ele é tipo 3/4 da minha renda. Você é barista de cerveja? Eu sou professora. Sério? Eu dou aula particular de inglês. E eu nem Puta, sequer que sou legal. formada em letras, eu sou formada em Essa porra matemática. se formou em matemática, ô Dilson. Você é quase um case, né? Não, isso aqui é um E aí, troço... tipo, eu tenho uma alegria muito grande de chegar na minha casa e dar aula pros meus alunos Que do e caralho, ver eles que legal. evoluindo. Outro dia uma aluna falou assim, no tempo que eu tô tendo aula com você, eu já tive as reuniões internacionais, consegui falar na reunião, foi mó legal e tal, tô me sentindo mais segura de ir graças a você. Eu falo, pô, da hora. Aí eu venho aqui, gravo e tal, aí dali a pouco alguém me para na rua e fala, você é a menina lá que faz os vídeos lá com a CF? Pô, é mó da hora os negócios que vocês fazem e tal. Sensacional, né? Eu falo, mas isso aqui é tipo, sei lá, 1/4 da minha renda. E aí, mesmo assim, eu olho e falo... É tipo, mas é 3/4 da minha alegria, sabe? Então, tipo, eu total pego esses isso aí detalhes, que você né? fala. Eu falei pro Ricardinho, vocês estão vendo toda essa conexão aqui, mas eu conheci ele há 1 hora atrás. E numa dessas passadas de Instagram, agora eu tô virando Instagrammer, né? Tô todo. E eu encontro o Ricardinho falando, e eu não lembro se era com alemão, alguma coisa, mas fazia sentido aquilo que ele tava falando, né? E eu vejo tanta bobagem, eu falei, porra, esse moleque entende pra caralho, hein? Aí te assisti lá 2, 3 minutos. Aí, óbvio, o robô percebeu e o Ricardinho aparece direto pra mim. E eu assisto. E eu falei isso pra ele. Falei, você não sabe o prazer que eu tenho com 52 anos de idade, depois de tudo que eu fiz na vida, tá aqui sendo entrevistado. Porque eu trabalhei na área de comunicação e eu entrevistei muita gente. Então, o prazer de você estar com 52 anos de idade, com toda a carreira de piloto, preparador, lavador de peças, tá sendo entrevistado por vocês dois. Meu, a felicidade, ela é complexa. Ela é muito complexa. Mas ela tem que ser buscada o tempo todo. A felicidade não dá marcha ré. Né? Então, viva e busque. Né? Então, não, porque eu deveria... Compra a porra do Fusca velho. Se fode com a cara. Né? Então, são as felicidades. É complexo, viu, amor? Você viu? Até ele, 50 anos, já falou que é complexo. Quem dirá eu pra explicar o porquê que eu compro os carros que eu tenho? Não, arrumaram uma trip pra gente sair de São Paulo e ir pra Belo Horizonte com o time da Alfa, do clube da Alfa 2300. E aí eu fui empolgadíssimo falar pra Márcia, né? Falei, Márcia, nós vamos passar um final de semana em BH, estamos trabalhando feito uns loucos, a gente sai daqui na quinta-feira e volta no domingo. Aí ela ficou me olhando, a cara dela foi mudar, que ela já sabia onde eu queria chegar, né? Eu falei, você pode escolher. A gente pode ir de 147, de Elba ou de Uno Turbo. O Uno Turbo tem ar-condicionado. Ela olhou pra mim e falou assim, convida alguém pra ir com você. Ela já viu que tinha e eu dei 3 opções. E acabei não indo porque eu vou ter gravação. Mas a busca da felicidade, ela é... E aí eu entendo um pouco, né? O hater, o lover, né? Que eu odeio elétrico e tal. Mas a felicidade, ela tá nesse detalhe, né? Muita gente não pega essas coisas. Por exemplo... Não pega. A Márcia não consegue entender como é que você anda de carro. Ela falou, você é uma pessoa importante. Você chega na reunião cheirando gasolina. Eu falei, é mó tesão. E onde eu chego as pessoas falam, veio de carro velho, né? Caralho. Meu namorado falou assim, vai ter um fim de semana aí que vai ter uma confraternização aí com o pessoal lá do trabalho, você quer ir comigo? Eu falei assim, na verdade eu ia te falar que eu não ia conseguir te ver esse fim de semana, eu preciso pôr o câmbio no meu carro. Eu vou estar meio ocupada nesse... Mas essa felicidade de quem gosta de carro é realmente... É um troço que não dá pra explicar. Mas eu vou te dizer... Bom, tive a chance de falar com o César esses tempos, assim, foi muito meu parceiraço. Legal. Foi muito legal e... Cara, vou te dar a minha ótica, tá? Novamente, é só a minha... Né, humilde e única opinião, e muita gente pode talvez concordar ou não, mas me dá uma sobrevida tão, não uma sobrevida, mas me dá uma, uma confiança tão grande ver pessoas
tão legais, tão bacanas. Da gente tá tendo agora a possibilidade de conhecer você melhor, eu, quanto tanto a nossa audiência, assim. Porque, às vezes, dentro da tela da televisão, em pouquíssimos minutos, porque no final das contas, cara, a televisão, cada segundo que você tá ali é muito rápido. Eu já tive a chance, acho que gravei 2 vezes para Auto Esporte e a cada hora de gravação é 1 minuto no ar. E assim, é o dia inteiro para eu falar 5 segundos uma frase, daí corta para imagem, aí daqui a pouco volta eu mais 5 segundos, pum, acabou. E de ver, por exemplo, que tem pessoas tão legais e tão bacanas assim, trabalhando nessa geração de conteúdo, que muitas das vezes, e até conversei com o César sobre isso na ocasião em que ele veio, eu não me sinto tão representado pelos programas, pela forma como hoje o carro é mostrado na televisão aberta. Não exatamente no caso de vocês, mas né, para um grande público ali em TV aberta. Mas me dá uma tranquilidade, pelo menos de saber que as pessoas que estão ali por trás, né, são pessoas realmente tão legais que às vezes a gente vê que, puxa, às vezes é só porque não falta tempo, porque tem que ser uma síntese tão curta que não dá pra gente trazer tudo isso. Mas, cara, seria um papo que conectaria... Lógico, você falou, né? Um tiro de canhão. Mas, cara, eu acho que tem tanta gente que hoje tá se identificando muito com o que tu tá trazendo aqui, com essa... Não só essa última mensagem que você passou agora sobre a felicidade, mas desde tudo, desde o papo de carros elétricos, não elétricos, de combustão, da alegria que a gente tem de andar, de guiar um carro. E nem de guiar, às vezes, pô... Cara, acabei de voltar dos Estados Unidos, comprei um motor rotativo lá, uma porcaria com motor rotativo. Cara... Sensacional. Não explica, né? Não explica, né? Não explica. Mas eu acho que, assim, o advento das mídias absolutamente independentes, como a gente está vendo... O fato de eu estar aqui e poder falar de gearhead para gearhead, sabe? De lover, de hater, que é uma possibilidade que a televisão não te dá, eu acho que é um momento tão bom que a gente está vivendo, Maísa. O fato de você montar um canal, você é um doidinho de carro que gosta de motor, que tem uma oficina... Fala, eu quero levar minha palavra para uma galera. E quero escutar a galera. Quando você percebe, tem uma galera que concorda com você, né? Não dá para fazer isso na Globo? Porque assim, o Auto Esporte é um programa de entretenimento. Não dá para eu falar de eixo de turbina no Auto Esporte. Não cabe. A minha mãe tem que ligar o programa de manhã e olhar e tá lá a Paulinha do Prá falando, nossa, o que essa menina tá falando de carro? E parar e olhar. Né? Então assim, você quer saber da repimboca, da parafuseta? Assiste aqui. Então, a possibilidade de você ter multimídias, multiplataformas, é bom, inclusive, para o Auto Esporte. Sim. Porque o carro passa a ser o fio condutor na área das comunicações. E seja ela qual for. O WhatsApp que eu mando pro meu amigo, olha isso que explodiu o motor da Captiva aqui, olha o vídeo que eu achei. Ou um podcast desse. Você já imaginou quantas pessoas que estão conectadas agora... que estão hoje num quadro depressivo, que estão falando, pô, que legal que eles estão falando. O que essa menina tá falando aí? Ela é funcionária pública e vai falar pro namorado que ela vai trocar o câmbio do carro dela? Deixa eu entender isso. Né? Então, essa questão do entretenimento técnico ou não, cabe em qualquer mídia. Não cabe no Auto Esporte, que tem 30 minutos, num canal super disputado que é a Rede Globo. Você já imaginou quantos programas querem estar? Programas internos da própria Globo que tem. Sim, claro. O Auto Esporte tem mais de 20 anos falando de carro. No maior canal da América Latina. Olha a força do automóvel. Sim. Né? Então, isso é muito legal. O fato de estar aqui com vocês hoje. Então, eu guiando uma panela, uma tampa de panela com 4 anos de idade. Eu não sei onde veio isso, gente. Se me mordeu, se injetaram gasolina. Eu não sei. Mas continua sendo uma coisa legal. Por isso que eu acho, Rigadinho, que nunca vai se tornar eletrodoméstico. Por mais que a sociedade force, que porque a indústria, ela vai onde está o dinheiro. Sim. Tá? Ela vai onde está o dinheiro. Tem os tarados que vão fazer os Mustang maravilhosos? Tem. Mas quem manda é a área comercial. O automóvel, escutem, nunca vai se tornar um elevador. Porque ele tem vida. Quando você deixa o seu casinho lá que você fecha, dá 2 passos e olha pra trás, sabe? Fala, caralho, o que essa mina tá olhando pra um K dela? Essa conexão do carro.
Quando o neném faz brrr, e não fala o nome da mãe ou do pai, porque ele não sabe ainda, mas ele fala brrr, e pega a chave do carro, isso vai existir o resto da vida. Com elétrico, combustão, diesel, nuclear. A gente sempre quis mobilidade. Inventar uma roda. A gente podia estar andando até hoje. Inventar uma roda. Você tem belos pontos. Cara, é filosófico isso aí, bicho. É filosófico e Porque o ser humano é inquieto. Uhum. Daqui eu vou sair. Ontem eu estive em Atibaia, dormi em Mogi Guaçu. Hoje eu tô aqui, vim para São Paulo e daqui eu vou para Botucatu. O ser humano é móvel, é mobilidade. A gente não consegue ficar parado. E melhor ainda, né? Não é só ir do ponto A ao ponto B, é como a gente fazer vai... com tesão, com tesão. Porque ir do ponto A ao ponto B... O elevador faz, você aperta o botão lá, ele te leva. Eu não queria me teleportar do ponto A ao ponto B. Eu quero ir do ponto A ao ponto B, mas eu quero ir da hora do ponto A ao ponto B. Cara, quantas vezes a gente não saiu de casa puto com um monte de coisa na cabeça, assim, e tal, caramba, e porra, é uma só que você dá, assim, ó. Cara, uma distracionadinha. Você, cara, cara. É isso aí. É uma espirrada de turbina, você já... essa merda que eu trabalho, vamos lá engolir sapo e tal. É isso aí. Pô, agora, quantas vezes você entrou no elevador, apertou o 9º andar e falou assim, tá, cheguei no 9º andar feliz agora. Não, porra, você entrou puto no elevador, caramba. Você continua mano, puto. Você não sabe o elevador que eu cheguei aqui, eu cheguei de Atlas. Mas elevador que subia de 2 em 2. Mas a gente, o ser humano é inquieto. Teve um dia lá na prefeitura de Santo André, meu primeiro ano trabalhando na Câmara. Eu fui pegar o elevador da prefeitura. O negócio subiu tão rápido que o meu joelho dobrou. Eu acho que eu finalmente cheguei próxima da experiência. De sentir prazer. Eu falei, gente do céu, o que é isso? Esse é turbo. Esse é stage 2. Ligou o nitro do elevador, cara. Mas a gente é inquieto. O ser humano nasceu para ser empurrado. Mas quando a gente vê essas coisas assim, que dá uma... Primeiro de tudo, né? Uma experiência sensorial pra gente. Sinestésico. Aquilo que gera um senso de identidade, principalmente, né? Então você tem o seu estômago e o seu espírito sendo alimentados por uma coisa como um carro, né? Que não acontece com a sua geladeira, com a sua máquina de lavar, com o seu fogão. Tipo, você, beleza, eu só quero que isso aqui faça o trabalho dele. Mas o carro não é isso, né? As minhas melhores lembranças que eu tenho da época de corrida não é a champanhe no pódio. E eu lembro assim, com muita clareza, parado para largar pole, segundo, terceiro, 15º, o cheiro do álcool, o barulho, aquele cheiro do óleo. Todo mundo abre, esperando. Isso é olha, arrepiado. Então, esse tipo de troca que o carro te oferece, só ele te oferece. E aí, claro, a moto, o kart. Sim. Mas o cheiro, a mistura, o barulho, sabe? Você dá uma escorregada 190... Eu fiz Rally dos Sertões e no 3º ou 4º dia, você se pega assim, tomando um Red Bull, guiando com uma mão, fazendo curva 190 por hora na terra. Isso é uma coisa, assim, absolutamente inexplicável. Inexplicável. Aí você fala assim, você pode morrer. Que morrer? Eu não tô pensando nisso agora, não. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E se eu morrer aqui, eu vou morrer feliz, né? É isso aí. É isso aí. Bom, como o Dilser falou, a gente podia ficar aqui, somos inquietos e poderíamos ficar horas, mas este rapaz daqui que nos acompanha, cara, ele tá desde vocês não estão entendendo, a gente tá gravando aqui, começamos a gravar às 8, porque esperamos a internet voltar aqui até os 48 do segundo tempo, mas ele tá aqui desde as 7 da manhã, mas papeando comigo, e assim, puta, mas temos que fazer mais o 2, a parte 3, a parte 4, vocês peçam aí, a gente chama o Dilser de novo aqui, porque com certeza tem muita coisa legal de tecnologia, tem muita coisa legal de inovação, da parte tecnológica, que você também pode trazer um insight pra gente, de quem já teve dentro da indústria, e que com certeza seria de grande valia para que o grande público pudesse ter acesso a isso. Talvez, né, um dia que você quiser, as portas aqui do canal estão abertas para você vir explicar ou trazer alguma coisa, ou se você tiver alguém que também esse cara aqui ia ser legal, que esse cara aqui vai falar isso aí, manda ele pra cá que, cara, quanto mais a gente puder espalhar a palavra do Senhor motor a combustão, aí você
Você Não, essa eu gostei. A casa é sua. Do senhora combustão. Tá elétrico também, beleza, vai. O elétrico que queimar um beleza. Zion de lítio aí tá sendo legal pra caramba, dependendo aí. Vamos ver. Qualquer hora eu vou na concessionária da Mini aí dar uma sapeada nesse, Não perca, nesse não perca. Cooper novo. Vou ir com o JCW da esposa lá, pra eles verem que aqui o buraco é mais embaixo. Mas vou tentar dar uma volta nesse queimador de íon de lítio aí pra ver se ficou legal mesmo. Mas de antemão, cara, muito obrigado por ter dedicado esse tempo pra nós aqui. Foi um prazer, acho, pra Maísa também, que entrou de gaiata nesse navio hoje, mas que com certeza também tá saindo aqui feliz. Alcoolizada. Né, você já ia sair feliz de um jeito ou de outro. Agora você vai sair mais feliz ainda. E mais alcoolizada. Mas é Mas isso. é um prazer enorme, assim, estar com pessoas que vivem, né? Que respiram, que sentem, que educam através do carro. O prazer é todo meu. Isso é incrível, né? Foi incrível. Um prazer enorme. Um abraço. Então, se você gostou aqui, tá eu, Dilcer aqui, o Ricardo, meu xará, tá, as redes sociais dele estão aqui embaixo também. Sigam essa figura que com certeza vem muita coisa boa. E agora, 9 horas da manhã eu vou botar o despertador no domingo agora. Eu vou começar a ver as peripécias que você anda aprontando lá. Porque, fazia muito tempo que eu olhava assim e falava, cara, eu não me identifico com esse programa, mas, cara, sabendo Não, o programa agora, tá super legal. sabendo que tem tanta gente bacana trabalhando ali, eu vou dar aquele voto de que realmente falta tempo. Não, a galera apaixonada. A hora que eu ver você falando ali de ronquinho esportivo, agora eu vou começar a dar mais credibilidade. Não, o programa tá super legal. Que bacana. Um abraço. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Falou. Falou.